Estamos começando mais um episódio do Vivendo no Ártico. Eu sou Thiago Barreto. Sou Matheus Araújo. E toda semana aqui estamos chamando empreendedores, pessoas que estão vivendo de fato no Ártico, né? Gerando transformação em seus ecossistemas. E no episódio de hoje a gente tem um grande prazer de receber aqui Marcos. Seja bem-vinda. Valeu, Thiago. E vamos bater um papo aqui, né, sobre empreendedorismo, sobre inovação no turismo, principalmente. Então, para quem não te conhece, eu acho que nesse começo seria interessante você falar quem é Marcos, como você começou sua história e por que hoje a Peitu está existindo, ajudando aí várias empresas do segmento. Pô, cara, que massa. É prazerzão estar batendo esse papo com vocês, falando um pouquinho da história da gente, que vem aí já ao longo de 7 anos empreendendo com o Peitu, com um propósito muito legal, cara. Nosso propósito, quando a gente criou o Peitu, para quem não conhece, ele é uma solução que ajuda empresas de passeios, atividade de turismo a conseguir vender melhor. E a gente já vem há 7 anos nessa jornada, ajudando um setor extremamente forte no mercado brasileiro, que corresponde praticamente 10% do nosso PIB. E é formado, na maioria dos casos, 95% das empresas do segmento são empresas de pequeno porte. Então, tem um impacto gigante na geração de emprego, oportunidade de negócio, distribuição de renda. E a gente é muito orgulhoso de conseguir, de alguma forma, estar contribuindo na jornada desses pequenos negócios, pequenos como a gente também é, né? Então, assim, um pequeno negócio ajudando um monte de pequenos negócios aí pelo Brasil afora. Mas, e como surgiu essa ideia? Porque você me falou, né, nas outras conversas que a gente teve, que você começou como uma agência, e como você enxergou essa oportunidade, essa dor, esse problema que existia nesse segmento? Pô, cara, vamos lá. Como eu falei, o Peitu ele já tem 7 anos, mas eu venho de histórico meu de empreendedor, tendo tido também uma agência, né? Eu fui também gestor de agência de marketing digital. E, basicamente, a dor que a gente resolve hoje lá no Peitu é uma dor que vocês também, enquanto agência, resolvem. Melhorar o posicionamento digital das empresas e fazer com que essas empresas tenham mais visibilidade para conseguir vender para o consumidor. Então, lá na época, na agência, a gente começou a perceber uma demanda muito grande de pequenos negócios de turismo procurando por soluções para poder conseguir fazer com que ela conseguisse vender melhor usando a internet, né? A gente está falando aí de um período lá de 7 anos atrás, então naquele período que vinha muito forte começou o uso mais forte de aplicativos, venda pela internet, e-commerce, e o setor de turismo ainda muito analógico. Então a gente percebeu essa oportunidade, começamos a construir alguns produtos específicos para cliente, mas a gente conseguiu enxergar ali uma oportunidade de criar um produto onde ele fosse mais escalável. E aí foi quando o Peitu ele surge como um produto, onde a gente conseguiu, vamos chamar assim, de envelopar um produto para o mercado, entendendo a necessidade que aquele setor tinha e conseguir dar mais abrangência e conseguir escalar o mercado com mais facilidade. E para uma curiosidade que eu tenho é que você está agora com a Peitu, já teve agência, e ambas são do mercado digital, de certa forma. Mas você sempre foi um empreendedor do digital ou você teve algum negócio antes mais tradicional, mais físico, como é que diz? Cara, rapaz, Matheus, assim, eu já tenho aí algum tempinho aí de jornada empreendedora e assim, o meu primeiro negócio que eu resolvi tocar há muito tempo atrás, aí vou entregar a minha idade, foi um negócio de cesta de café da manhã e de telemensagem, cara. Eu acho que a maioria do pessoal que vai estar escutando não vai nem saber o que é isso. Mas foi o primeiro negócio, mas ainda tinha um pouquinho de tecnologia lá envolvido nisso. Era um SaaS também? A gente... Na época, acho que nem tinha. Nem tinha. O conceito do SaaS ele é muito novo, né? Apesar que o modelo de SaaS, ele se você for analisar, ele já existe há muito tempo, mas essa metodologia, né, o formato que se trabalha é mais recente. Mas lá na época, o que a gente fazia? Vendia serviços, produtos de cesta de café da manhã e tinha o serviço de telemensagem. Você contratava uma mensagem para mandar por telefone. E aí tinha uma equipe que fazia a ligação, colocava lá um CDzinho lá com a mensagem já gravada. Na voz de outra pessoa. Na voz de uma outra pessoa para poder vender. Foi o primeiro... porta-voz. Era um porta-voz de mensagens românticas, de aniversário, de conciliação. Mano. Foi o primeiro empreendimento que eu me arrisquei. Aí, então você teve esse empreendimento e o que é que teve esse estralo para você? Não, eu tenho que ir para o digital, eu tenho que ir para alguma empresa desse segmento. Matheus, eu não sei se foi um estalo de algo assim que, eu tenho que ir pro digital. Acho que aconteceu meio que naturalmente, né? Ali, acho que a nossa geração, quando chega ali todo mundo chega naquela fase ali dos seus
16, 18, 20 anos, muito ali com game, usando videogame, os primeiros computadores na época, então vai criando aquele fascínio pelo digital, né? E aí acabei tendo uma oportunidade, e eu digo que foi uma grande oportunidade realmente, porque naquele momento eu não conhecia absolutamente nada de tecnologia, e aí foi quando eu tive o meu primeiro emprego numa empresa de software de gestão educacional. Isso lá em Fortaleza, né? Que eu sou de lá. Então, assim, trabalhei nessa empresa e foi quando eu comecei a conhecer mais e aí pronto, dali em diante fiquei no digital e tô até hoje. Mas foi uma oportunidade muito interessante, cara, que eu não entendia nada, não tinha nenhum convívio com o digital. Foi me dada essa oportunidade por essa empresa. Isso a gente tá falando de que ano? Isso a gente tá falando de 98, cara. Então, eu trabalhei nessa... Você tinha com 18 anos nessa época? Nessa época eu tava ali entrando pros 18 anos. Foi quando eu tinha... já tinha um pouquinho mais de 18 já. Pouca coisa. Então, você teve essa experiência nessa empresa, mas quando é que você começou a empreender de fato? Foi a empresa de cesta de café da manhã, mas quanto tempo você ainda passou aprendendo também, quando você está trabalhando para outra pessoa, você está aprendendo outras coisas também, mas quanto tempo você demorou até começar a empreender de fato? E o que fez você querer empreender? Ter saído dessa empresa, que pelo que você comenta, era algo bom. Mas o que fez você sair de lá? Cara, possibilidade de você crescer. Eu acho que o empreendedorismo, ele tem ali algo que só quem empreende, né? Eu acho que vocês têm isso dentro de vocês também. Só quem empreende consegue estar enxergando algo que ninguém está vendo, né? Assim, poxa, isso aqui eu consigo fazer crescimento, eu consigo crescer mais do que se eu tivesse trabalhando para alguém. Então, você tem sempre aquele sonho grande ali de construir algo e você acha que você vai conseguir chegar. E assim, como você bem falou, trabalhei nessa empresa, tive essa oportunidade, depois saí dela, fui para uma outra empresa. Mas assim, o empreender, eu acho que está muito relacionado ao intraempreender, né? Então assim, eu acho que desde a época que eu comecei nesse primeiro negócio lá, nessa primeira empresa de tecnologia lá em Fortaleza, eu já empreendia muito no sentido de, como eu posso melhorar a minha entrega, como é que eu conseguir enxergar a melhoria da entrega para o cliente, a entrega de valor. Então, eu acho que eu sempre tive isso muito forte. Mas aí eu ainda passei... acho que 6 anos trabalhando, saí de uma empresa, trabalhei em outra, e quando eu saí da última, que aí foi fechada a oportunidade que eu estava trabalhando nessa outra empresa já em Natal, foi quando eu peguei e comecei meu primeiro negócio, meu primeiro CNPJ de fato, né? Porque até então, as outras oportunidades que eu tive, que eu montei negócio, foi totalmente autônomo, não tinha nada regularizado. E a primeira empresa que eu abri foi aqui em Natal, em 2003, 2005, algo assim. E aí eu montei o meu primeiro CNPJ, e aí depois disso foi que as coisas foram surgindo para a agência até chegar hoje no Peitu. Aí você chegou a ter uma agência. Eu pergunto também uma curiosidade, o porquê de ter encerrado com a agência. Porque sempre quando algum amigo que está acompanhando a nossa jornada da agência, que vem a gente crescendo, acho que é do dia para a noite. E eu quero começar também uma agência. Sempre vem esses questionamentos pra gente. O que é que você precisa fazer? Você pergunta, você tem certeza? Você tem certeza? É isso que tu quer mesmo? É isso que você quer? Porque eu acho que o ponto principal é que você lida com pessoas quando você está com a agência. Se você não souber lidar com pessoas de diversos perfis diferentes, não vai ser essas 7 maravilhas que você está pensando, não. Porque Exato. No dia a dia é uma jornada boa, mas ao mesmo tempo é muito desgastante também. Porque vão acontecer diversos conflitos e resoluções de conflito no dia a dia. E quem não tem um perfil não vai aguentar. Exato. Cara, a agência, para mim, foi um grande aprendizado. E em um determinado período da agência, eu fiquei na agência por quase 12 anos. Então, assim, foi uma jornada bem legal. Teve muito aprendizado, teve muita porrada mesmo que a gente tomou. Mas esse ponto que você fala da questão de gestão de pessoa, né? Lidar com as pessoas, não falo nem gestão, mas como é que você se relaciona, é fundamental em qualquer negócio. Se você montar um negócio só de 2 pessoas, você vai ter que lidar com conflito com essa outra pessoa que você vai ter. E vai ter momento que vai ter conflito mesmo. Mas o grande ponto, assim, de pensar, por que eu saí da agência, né? Por que eu pensei em outro negócio depois da agência? Como você bem sabe, a agência é complexo pra caramba. A questão do modelo de negócio, a forma de você gerar receita, de como você manter o cliente na casa. E aí começou muito a falar da questão da recorrência, começou a falar muito da receita previsível, né, do modelo SaaS. Poxa, a gente precisa criar um produto.
Como é que a gente vai... Precisa criar um produto para a gente poder gerar uma previsibilidade maior. A agência é muito imprevisível, né? Geralmente os contratos não têm muitas barreiras para você perder um cliente ou não. A concorrência, ela acaba sendo muitas vezes muito nervosa, vamos dizer assim, né? Eu ia usar a palavra assim, às vezes chega a ser desonesta, mas assim, é muito acirrada a briga que tem ali no mercado. E a gente queria encontrar algo que a gente pudesse ter vamos dizer, mais tranquilidade, né? No sentido de gestão de receita. Até porque o modelo de negócio de agência, eu acho assim, quem segue, cara, eu acho que, pô, o cara tem que ser tirado do chapéu, porque assim, empreender não é fácil. Empreender com um modelo de agência é um mercado muito complexo de se lidar, porque é muita variação no dia a dia. E principalmente a agência tradicional, que eu acredito que era o seu modelo. Exato. Na época. Uhum. E manter hoje, eu tenho amigos que têm, né? Amigos não, conhecidos, colegas, amigos. Mas que eles falam como é o dia a dia e é bem puxado, assim. Cara, que o nosso modelo de agência, eu não gosto nem de chamar de agência, porque é algo mais personalizado, digamos assim, né? Hoje a gente é nichado no serviço. A gente oferta um serviço especializado em tráfego pago, em performance, o que traz mais o resultado para a empresa. Mas aquela questão do social media, de fazer as artes, o offline, aquelas materiais que você tem que produzir, isso é bastante desgastante, porque às vezes o problema é que o atrito com o cliente é uma cor que ficou errada, o tamanho da logo, a tipografia que usou. Então, isso quando a gente soube, né? A gente falou, não, isso aqui a gente vai começar com um negócio e isso aqui não dá certo pra gente. Então, vamos focar em algo que a gente vai ter mais liberdade e menos dor de cabeça também. E aí tu pega um ponto que é legal, Thiago, que eu acho que esse é o diferencial que acaba gerando, não só no modelo, né? Eu vou usar aqui a palavra agência, como você corrigiu, que não é tanto o foco como agência, isso. Mas eu ainda usaria o termo como agência de resultado, porque Sim. eu acho que é o grande diferencial hoje quando você monta qualquer negócio, pensar qual é o resultado que eu gero pro meu cliente. Isso. Vou abrir uma sanduicheria, cara. Pô, o que é que minha sanduicheria vai ter de diferente? Qual vai ser o diferencial que eu vou ter ali e qual é o resultado que eu vou impactar no cara que vai consumir meu produto? Isso. Então, assim, uma agência, quando se pensa... quando a gente não tinha esse foco tanto em resultado. A gente fazia um monte de coisa, como você falou. Era mídia social, aí vinha problema de cliente que não gostou do tamanho da logo. A cor não harmonizou, ou então a publicação deu um problema que o Instagram falhou e aí a publicação não entrou no ar e aí vem uma crise com o cliente porque deixou de postar algo que para ele era muito importante. E que muitas vezes não ia impactar de forma negativa no resultado dele. De maneira nenhuma. Só de forma visual para ele. Mas é porque, justamente por você não ser especializado, vamos dizer assim, você não tem muito claro com a entrega de valor, acaba que você trabalha muito em métrica de vaidade. Então, você trabalhando numa métrica, o cliente tem uma outra que é ver a marca dele lá bem posicionada, né? No sentido que ele está visualizando aquele negócio legal e ele acredita que as pessoas estão achando aquilo bonito, mas você não tem uma entrega realmente de valor para mostrar, olha, cara, tô te levando do ponto A para o ponto B. Então, assim, quanto o teu negócio vale? Por isso que o modelo de agência também foi um ponto que a gente, na época, não conseguiu enxergar isso que hoje vocês conseguem enxergar de fazer o resultado do cliente. E aí a gente tinha uma depreciação do valor muito grande, né? De quanto o cara estava pagando. Então, assim, você sempre tinha aquela questão de barganhar o preço porque o cliente não consegue ver o resultado. Então, eu acho que estrategicamente a gente talvez não acertou tanto no modelo de agência. E nesse modelo que a gente está hoje, não vou dizer que é mais fácil, mas a gente tem muito mais clareza, acho que talvez até com os aprendizados que a gente teve dos erros da agência, conseguiu ter uma clareza melhor de como é que eu entrego o resultado dentro do modelo e que tem um grau de complexidade gigante, cara. As pessoas acreditam muito que a recorrência é muito bom, porque o cara faz o produto e agora só ganha, né? Quem dera... A curva de inovação tem que ser constante. Não para, né? Como a gente falou há pouco, a gente já está 7 anos no mercado. Então, assim, quando o Peitu nasceu, a gente nasceu muito inovador. Há 7 anos atrás, se você pensar o que a gente fez no mercado lá na época, a gente tem concorrente nosso hoje que está começando a implementar coisa que a gente implementou há 4 anos atrás, cara. Então, assim, quando a gente olha assim, caramba, a gente fez muita coisa. Agora, essa curva de inovação nossa começa a ficar um pouco mais complexa, porque a gente já tem muito cliente dentro da base, a gente precisa dar manutenção no produto, precisa cuidar de outras frentes do produto, mas ao mesmo tempo precisa continuar inovando para continuar entregando valor. O valor que eu entregava para o cliente há 7 anos atrás não é o mesmo que eu entrego hoje. Sim. E nem pode ser, né? Senão não faria sentido nenhum. Sim. Sinal que você está matando o teu negócio. E no seu caso é bem delicado, porque quando... Qualquer software, né? A gente
percebe no Instagram, no WhatsApp, quando eles fazem alguma mudança, gera possíveis bugs também. Então, vocês têm muito cuidado com isso também, né? Exato, cara. De tipo, chegar e mostrar, ó, agora aqui tem essa nova ferramenta. Tem que estar bem testado várias vezes durante... Vai ficando cada vez mais complexo a operação, Sim. né? Então, assim, você pegou um exemplo do Facebook, né? Que hoje é Facebook, Instagram e WhatsApp. Mas você pega um produto como esse, você imagina a quantidade de lógica de programação que tem por trás, a quantidade de usuários que estão usando vários filtros ali que... Diferentes. Alguns até que você já queria até ter tirado do teu sistema e você não pode mais, porque você já tem muita gente ali usando, que utiliza daquele recurso. E hoje a gente tem uma preocupação muito grande. Então, tudo passa por teste, para minimizar o máximo possível que isso vai gerar um impacto, porque lá no início a gente tinha uma base com, sei lá, 5 clientes, 10 utilizando, então assim, muitas vezes acontecia um bug e o cliente nem sabia que o bug tinha acontecido porque tinha tão pouca gente usando que passava, nem percebeu. Era imperceptível. Hoje, se a gente acontece algum tipo de situação no sistema, é questão de minutos a gente tá com o nosso suporte sendo acionado porque tem gente pendurada usando o sistema constantemente. Né, praticamente 24 horas por dia, porque a gente tem cliente fora. Então, por conta do fuso horário, eu tenho um cliente que, por exemplo, na Tailândia, ele tá 10 horas de diferença de fuso horário. Muito massa. Eu ia perguntar isso. Vocês têm só no Brasil, já estão fora, mas já adiantou. Isso. A gente hoje tá Brasil e mais 6 ou 7 países, se eu não me engano. Muito a gente massa. tá rodando. É uma base bem menor fora, mas Sim. a gente já começa a ter uma experiência ali validando o produto, rodando em algumas outras regiões. E o comportamento que você percebe, tanto das empresas e do usuário que utiliza o seu sistema lá, como cliente das empresas, é muito diferente ou é semelhante das regiões que você atende hoje? Tiago, cara, essa pergunta é legal, porque vê só, a nossa solução é B2B, então assim, a gente atende empresas de turismo. Isso. Só que a nossa solução, ela também se comunica com o consumidor final, então ela acaba sendo B2B2C, porque o turista, ele compra em nosso ambiente, dentro da loja de um cliente nosso, né? Que é um white label. Então, o Thiago, ele entra lá para comprar um passeio de quadriciclo de um cliente nosso que opera um passeio aqui em Natal ou em outro local. Então, a gente precisa muito entender como é o comportamento desse usuário. E aí, a gente tem aí uma discrepância do perfil de usuário que é interessante. A gente tem o usuário lá da ponta, que é o consumidor final, muito antenado, é um cara muito conectado, utiliza mídia social, utiliza praticamente tudo que ele faz usando tecnologia. Ao mesmo tempo, a gente tem as empresas que prestam o serviço para ele que não são tão digitais assim. Então, a gente tem um olhar ali que a gente está sempre olhando... Presta serviço do quê? De marketing? Não, que presta o serviço do próprio... O nosso cliente. O nosso cliente. Ah. Vou pegar aqui um exemplo fictício. Eu tenho uma empresa que vende passeio de barco em Arraial do Cabo. O cliente que compra passeio de barco em Arraial do Cabo é um turista conectado que faz pesquisa pela Booking, que faz pesquisa usando TripAdvisor, usando as redes sociais e várias outras ferramentas. O dono do empreendimento do passeio de barco de Arraial é um cara que não é tão digital assim. Ele não tem nem um Instagram pessoal. Muitas vezes ele não tem um Instagram pessoal. Tem da empresa, às vezes é até mal cuidado. Sim. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande porque o nível do usuário que está comprando, ele é bom. A gente consegue desenhar, performar ali, a gente verifica através de ferramentas de mapa de calor, o comportamento do usuário, faz vários estudos para poder melhorar o processo de compra e otimizar essa jornada do cliente. Mas muitas vezes a gente tem que caprichar ainda mais na jornada, na parte de back-office do sistema para poder o nosso consumidor, que é o nosso lojista, saber manusear. Então, assim, educar esse mercado é um desafio também para a gente. Acaba sendo um grande desafio. Hoje vocês têm algum... meio que processo de ensino, na verdade, para os seus clientes aprenderem a como realmente manusear e deixar o site mais eficiente? Tem, cara. Tipo, saber como escrever uma descrição de um passeio de uma forma mais atrativa, contando uma história de fato, para a pessoa sentir sentir como será a experiência dela no passeio. Pô, legal. Esse ponto, tu foi num ponto que, assim, a gente vê que é um ponto crucial para que uma venda aconteça, né? A venda em si, ela é consequência de uma série de atos que você faz, né? Então, assim, de ter um bom posicionamento do teu negócio, de ter um bom posicionamento estratégico de marketing, de ação que você faz, de atendimento, preço, um monte de coisa. E não só a ferramenta em si de venda. E aí, o que a gente percebeu, que precisa educar realmente o mercado. Uma vez eu escutei de uma pessoa, não recordo agora, mas ela dizia que toda empresa de software, ela vai ser uma empresa de educação. Isso. Né? E na época, quando eu escutei isso, não faz muito sentido isso pra mim.
Mas depois começou a fazer muito sentido, porque, de fato, você tem que educar o mercado. Se você está montando um negócio que ele acaba sendo disruptivo em algum sentido, você está criando um mercado ali, você vai ter que educar o mercado para que ele possa entender como é que ele vai consumir teu produto. Então, a gente produz muito conteúdo na nossa rede. A gente também criou uma espécie de um EAD. Eu ainda não chamo de um Academy, porque ainda tá bem em desenvolvimento. Mas a nossa ideia do conceito de comunidade, de conteúdo que a gente cria é muito grande. Então, assim, a gente ajuda muito o nosso perfil de cliente. Não só o nosso cliente, porque o nosso conteúdo também ele é público. Então, a gente cria muito conteúdo de blog, cria muito webinar. A gente está até preparando o webinar agora para os próximos meses também, para poder fazer algumas jornadas de conteúdo sobre conteúdos mais diversos, cara. Por exemplo, falar sobre risco de fraude de vendas com cartão de crédito na internet, como usar a inteligência artificial para poder gerar conteúdo com maior eficiência. Então, muita coisa que pode ajudar ali a destravar o processo de venda. Então, a gente já tem muita coisa, mas eu acho que a gente ainda vai dar uma evoluída bastante nesse modelo. Massa. E vocês, o cliente ideal de vocês são agências de turismo, certo? Isso. Então, você já tem uma base de clientes muito grande também de agências de turismo. Vou fazer meu raciocínio aqui, porque eu tô pensando, eu tô lembrando da minha viagem que eu fiz agora esse ano para fora, para Europa. Eu fui na Itália e na Alemanha. Só que eu não conheço nenhuma agência de lá. O que é que eu faço? Inicialmente eu pesquiso no Google passeios em Alemanha. Vou entendendo sobre os passeios. Mesmo que tenham agências lá anunciando, eu fico com aquela receio. Caramba, eu não conheço. E vocês têm essa base dentro de vocês. Então o que é que eu faço? Eu vou no canto que as pessoas mais recomendam. E existe lá o marketplace do Get Your Guide, que você pesquisa e lá já tem as agências e a partir disso você descobre os passeios, já compra direto lá, que vai direto para a agência integrado. Vocês pensam em fazer algo também nesse estilo aqui, usar essa base de clientes de vocês para criar esse marketplace e deixar tudo integrado e virar uma plataforma de captação para as agências também? Cara, você foi... Eu sei que é complexo. Não, mas assim... Tipo o iFood do turismo. Isso. Não, mas o Matheus foi preciso demais, cara. Eu acho que ele tá recebendo spoiler aí pra poder... Mas assim, porque a gente tem um... Você resolve um problema e você sempre tem que ir em busca do próximo passo pro seu cliente. Exato. E pra você também. Isso. Pra Peitu. Exato. Porque assim, um grande propósito nosso, como eu tinha dito lá no início, era resolver um problema do cara de posicionamento digital e fazer com que ele consiga vender melhor. Quando eu falo conseguir vender melhor, pra mim... é ele vender por onde o cliente quer comprar. Então, assim, o cara vai ter que vender pelo canal do e-commerce, lá o white label que o Peitu faz. Beleza, se o consumidor quer comprar por lá, a gente vai criar a melhor jornada de compra para que ele faça lá. Mas a gente é muito atento para poder ver quais são as possibilidades. E uma das possibilidades é o marketplace, né? Tem o Get Your Guide, tem a Aviator e tem várias outras, Civitatis, tem várias plataformas aí mundo afora que fazem isso. A gente começou pelo lado oposto, porque você criar um modelo de marketplace exige um esforço e grana muito grande. Porque você vai ter que vender para o consumidor. Isso, você vai ter que criar uma base muito grande de consumidor para poder comprar, para poder justificar a outra base que você vai ter de fornecedor. E o investimento de marketing brand tem que ser gigantesco. Muito alto. Você tem que ter muita grana para queimar, cara. E aí fica difícil você conseguir entrar. O que a gente fez estrategicamente? Recurso financeiro é pouco, vamos começar pelo modelo B2B, que a gente consegue vender pro lojista, criar uma base, para lá na frente a gente pensar o marketplace em algumas possibilidades. Porque aí quando a gente fala de marketplace, não tem só o modelo como tem o do Get Your Guide, que é eu criar um que eu vou concorrer com eles. Como eu posso também criar uma estratégia de eu me conectar com eles. Então, eu faço o meu cliente vender através do white label que ele tem e consigo fazer ele vender também por lá. Porque a grande diferença hoje, olhando pelo lado financeiro do negócio, é porque para você vender dentro de um marketplace como esse que você citou, Get Your Guide e os outros, é em torno de 20% a 30%. Então, a gente entende que é um modelo que eu tenho que trabalhar em conjunto com ele, mas eu não posso depender dele. Porque é muito alto o custo para manter um negócio rodando por lá. Se você pegar, por exemplo... Tem que aumentar muito o preço do passeio para comprar por lá para valer a pena. Para poder valer a pena. Que é um risco, porque aí você também corre o risco de você ficar com um preço muito fora do preço de mercado. E aí você pode perder por conta disso. Se a gente puxar alguns outros exemplos, é bem comum a gente ver isso. Por exemplo, hotelaria. Hoje ninguém consegue pensar um hotel, uma pousada, seja lá que meio de hospedagem for, sem estar no Booking. Mas todo mundo que você perguntar que tem hotel e tem pousada, ele não gostaria de estar no Booking. Porque ele depende de uma fatia muito alta de percentual que ele perde lá. Mas é um canal de tráfego gigante. A mesma coisa na alimentação. Você não consegue imaginar hoje um estabelecimento de alimentação que não esteja no iFood.
Mas grande parte deles gostariam de não depender do iFood, né? Nem que ele não gostaria de instalar, mas ele gostaria de não depender tanto por conta da taxa. E tanto que você vê que existe hoje, é uma prática comum dos estabelecimentos terem um preço que no marketplace ele é maior do que o preço que ele pratica de venda direta. Sim, obviamente, porque o custo de operação dele é menor. Mas o nosso intuito, Matheus, é criar o máximo de canais de venda para fazer com que o nosso cliente ele consiga vender aonde o consumidor dele está se comunicando. Se hoje o melhor canal de vender é via WhatsApp, a gente vai automatizar o processo de venda dentro do WhatsApp. Se surgir uma outra rede ou um outro canal que a venda vai estar forte lá, nosso intuito é conectar ele nos canais que ele consegue vender e manter tudo isso integrado dentro da plataforma. Acredito que no final do ano a gente entrega mais 2 canais aí que a gente tá estudando para poder aumentar. Hoje a gente tem 5, a gente fecha o ano aí com pelo menos 7. Não, bacana, mas e pensei nisso também porque quando eu entro no Get Your Guide, é muito similar ao que você oferece na sua plataforma lá do passo a passo do cliente, dele entender o passeio até a venda final, fazer tudo muito rápido, integrado, que é a mesma solução que você oferece para as agências, né? Exato. Uma venda integrada ali que vai ser muito mais rápida e intuitiva também para o cliente, porque ele vai entender naquele processo o que é o produto, o que é o passeio. Vai ter vídeo, vai ter foto, consegue ver a data, que é muito importante, você saber a data para estar de acordo com o seu roteiro que você está fazendo. E tem algumas agências ainda que não disponibilizam essa opção. Que Exato. É muito importante. Exato. E essa questão de clareza de informação é até um ponto que lá a gente conversa muito internamente com a equipe, também leva isso muito para o cliente, porque é o seguinte, quando a gente está falando de comportamento de compra, a gente tem que analisar comportamento que as pessoas vão tendo e as mudanças culturais que tem ao longo dos anos em qualquer sociedade. Então, quando a gente pega os nossos últimos 10, 15 anos aqui, a gente teve muita mudança de comportamento na sociedade e uma delas é a mudança muito também da legislação trabalhista. Então, quando você imagina 15 anos atrás, ninguém falava de tirar férias de uma semana, 10 dias, 15 dias. Quando falava férias era 30 dias, né? Hoje, 30 dias de férias é sonho. Ninguém tira mais 30 dias de férias direto, né? É 3 anos... e se for empreendedor, aí pior ainda, né? Mas assim, o ponto é, quando eu tenho um ciclo mais curto, que as pessoas, vou tirar umas férias, vou passar agora, eu sou CLT, mas eu vou tirar minhas férias. A empresa vai me dar lá 15 dias, né? E depois mais 15 dias. Você viaja por 7 dias, você viaja por 10 dias. Então o teu ciclo de viagem é muito curto. E as pessoas não querem perder tempo na viagem fazendo pesquisa, gastando tempo que seria de passeio ou de lazer, de aproveitar aquela viagem, tendo que fazer todo o processo de comprar a atividade como se fazia antigamente, que você deixava para comprar no local. E ter a questão da data, que foi o ponto que você falou, ele acaba sendo crucial, porque você não quer comprar, poxa, eu vou ficar em Natal 3 dias. Só para vocês terem ideia, o turista que vem para Natal, o tempo médio dele em Natal é 4 a 5 dias. O período médio são 7 dias, mas esses 7 dias o cara intercala ainda com Maracajaú, intercala com outro, né, com Pipa, até João Pessoa. São Miguel Gostoso também? São Miguel também tá ficando muito forte, mas você vê, até João Pessoa entra, às vezes, no roteiro de 7 dias do cara. Então, assim, o tempo dele de permanecer em Natal é muito curto. Se ele não tem certeza da data, é muito difícil que ele vai contratar, porque, poxa, eu só tenho hoje. E fazer o passeio de bug, para mim, é fundamental, porque é o principal... diferencial, né? Diferencial. Lá não tem nem duna, só o principal serra. É o principal produto do estado. E aí eu vou comprar no escuro, sem saber se vai ter data do bug nesse dia. Eu preciso encontrar alguém que me diga com segurança, Marcos, no dia 25... do mês tal, você tem vaga. Pode comprar que tá garantido. Porque imagina, você comprar e aí você vai embora e você perde a oportunidade de fazer aquela grande atividade que você estava sonhando no destino. E os seus clientes, quando eles chegam para você, eles têm essa dor de, por exemplo, eu acredito que a maioria deles eram todos manuais ali, venda WhatsApp ou não por ligação, eles deviam anotar numa caderneta, enfim. E aí, às vezes, quando o cliente chega pro dia do passeio, houve um erro de comunicação e teve um aborrecimento ali, estava cheio já o passeio e ele perdeu. Então, essa solução que você traz de já ter ali na hora da compra, o dia, os horários que estão disponíveis, se tem vaga, se não tem, isso é o que há de mais valioso, você acredita, no serviço da Pay2 hoje? Tiago, eu acho que esse ponto, ele é uma das grandes entregas que a gente faz de comodidade pro negócio. Porque, e se o negócio utiliza também? Porque quando você tem no negócio tem várias dores, né? Então, assim, a dor depende muito aonde que tá apertando para cada um, né? Assim, quando a gente fala que o principal problema que a gente resolve é aumentar a visibilidade do negócio e ajudar ele a vender online, geralmente quando o cliente chega pra gente, ele tem alguns tipos de dificuldade. Por exemplo,
O cara que ainda não está conseguindo ficar bem posicionado, ele ainda não está nem vendendo, então ele não tem volume. A grande dor dele é não ter volume de venda para poder ser satisfatório o resultado financeiro do negócio dele. Quando ele já está tendo um volume, porque ele acertou a fórmula de conseguir falar com o cliente e tudo mais, de conseguir ter um alcance legal, ele tem uma outra dor, que é conseguir gerenciar. Exatamente. É tanto volume de informação que tem que gerenciar ali no WhatsApp, no contato de um caderninho ou de uma planilha do Excel, que o cara geralmente comete erro. Que é, demora a responder o cliente, perde o cliente porque demorou a dar uma resposta. Aí o cara já foi impactado por um outro anúncio do concorrente que foi mais ágil. E aí pegou o cara já no ponto, né? Já pegou o cara, a isca foi certeira. Então, tem muitos... Pegou o anúncio do Terra Molhada. Pois é, aí vai lá, pega um anúncio do cara que tá com a agência lá trabalhando o tráfego dele para gerar resultado. E aí o cara consegue converter que montou uma estrutura para isso. Então, assim, a gente tem muitas dores aí que a gente identifica. Isso depende muito do perfil que o cara tá na jornada dele. Mas acho que o ponto realmente de conseguir falar com o consumidor, né, com o cliente final, com qualidade, eu acho que esse é o grande problema da maioria dos negócios e eu acho que em qualquer segmento, cara. Eu não sei se vocês têm essa percepção dentro da Artico, mas assim, eu acho que hoje, falar de forma clara com o cliente, eu acho que ainda é a dor de todo mundo. É justamente a questão que você estava falando, a relação de pessoas. A dificuldade de falar pessoa a pessoa, porque no final das contas a relação que tem é essa, né? A relação não é Peitu, Terra Molhada, a relação é... equipe lá do Peitu, alguém com o gestor lá da ponta que está falando com o cliente lá na ponta que está comprando. Então, assim, é gente conectada o tempo todo. Isso. E qual o percentual, se vocês enxergam esse dado? Se os clientes que chegam até o site, o sistema do Peitu, que é, no caso, o sistema da empresa que contratou o Peitu, eles finalizam, a maioria das pessoas finalizam pelo site mesmo ou acionam lá, porque lá tem um botão do WhatsApp também. Exato. Eles entram pro WhatsApp. Geralmente, o que acontece? Quanto menos informação, detalhamento você tem do serviço, a conversão ela tende a cair. Porque você gera ponto de interrogação, dúvida no usuário e ele acaba acionando o atendimento. Isso é uma observação legal, Thiago, porque é uma coisa que a gente percebe muito no cliente. A gente fala, caramba, botei a solução de vocês, mas só quem consegue converter é meu time de atendimento. Poxa, vamos analisar para ver o que tem. Ou é a estratégia comercial do time da empresa que direciona para que o contato seja feito pelo comercial, e aí é natural que o comercial vai vender, ou a forma que ele colocou o conteúdo é tão pouco atrativa ou deixa tanta dúvida no cliente que ele não vai comprar. Que ele ainda quer perguntar e pedir informação. Isso, por exemplo, Matheus falou, eu fui um período para a Europa, visitei a Itália, tal local, e aí ele mesmo falou, eu fui pro Get Your Guide porque lá eu tinha informações, eu tinha avaliação, eu tinha foto, eu tinha depoimento de outros clientes, e aí ele se sente seguro. Aí ele vai e compra. Então, assim, ele não pesquisou e foi procurar a empresa, porque lá já tinha tanta informação garantindo a ele que ia dar certo, que ele vai e fecha. Então, tá muito relacionado ao quanto a gente consegue comunicar de fato para o cliente e ser assertivo nisso. Quando a gente tem exemplos lá dentro... Vale salientar que lá não diz nem qual é a agência que você vai contratar. Exato, você compra no escuro. Você compra o passeio. Exato, você compra ali, eles não revelam quem é o fornecedor. Então, assim... Eles mesmos fazem a distribuição. Eles distribuem. Então, assim, eu tô comprando um passeio de barco, sei lá, em Ibiza. Pronto, você sabe que você vai fazer um passeio de barco com a nota de avaliação 5 estrelas, com tantos usuários que avaliaram e tudo mais, mas você não sabe quem é o fornecedor no final. Quando você chegar lá, você descobre, o fornecedor da empresa é o Thiago. Mas até então, na hora da venda, você não tem. E ainda assim, os caras convertem, né? Porque você deixa tão claro o que tem, ele dá a garantia que o serviço é bem executado, que isso vai acontecer sem problema. Perfeito. Fazendo cliente oculto em algumas empresas de turismo aqui de Natal, né? A gente tá aqui em Natal. Eu percebo uma falha grande no atendimento. Meio robotizado. Como assim robotizado? A pessoa chega para pedir informação sobre passeios. Ela não direcionou o passeio. E aí, primeiro ela demora a responder. Quando fala, só joga uma mensagem pronta. Às vezes você dá para ver ali que a pessoa só copiou e colou. Não perguntou, opa, tudo bem, de onde você vem, tal, você já foi primeira vez aqui, não é? Gerar uma conexão para até você conseguir vender até mais de um passeio, talvez. Uhum. Então, é uma grande dor que eu vejo hoje nas empresas daqui, fazendo cliente oculto em várias, né? Que todas apresentam a mesma tratativa. Salve algumas que isso tá legal, mas a maioria ainda é uma grande dor.
Por isso que eu enxergo o Pay2, se ele for usado de uma forma bem estruturada, ter um vídeo, ter fotos, ele estimular na hora do passeio ali, a pessoa quando terminou o passeio, tem um QR Code para a pessoa apontar o celular e fazer as avaliações. Isso vai, à medida que vai passando os meses, os dias, vai tendo um volume interessante que aquela venda do site ela vai ser natural, como acontece no Get Your Guide, por exemplo. Não, e esse ponto que tu fala, Thiago, ele é legal porque assim, a gente tá numa era de automatização de tudo, né? Inteligência artificial agora resolvendo tudo que o cara quer, automação do que você imaginar que você consiga fazer. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tá crescendo muito na questão da digitalização, e eu acho que é um caminho realmente que ele não volta, ao mesmo tempo, com isso, está se falando muito, pelo menos no setor do turismo, que é onde a gente acompanha mais, na questão da humanização do atendimento. Isso. Né? Então, assim, vou pegar um exemplo aqui que está bem em evidência nesse momento que a gente está aqui batendo esse papo. O caso da 123 milhas. Não vou entrar no mérito da questão, mas qual é o grande entrave que está acontecendo ali? Assim, o pós-problema. As pessoas não conseguem falar com a equipe para poder resolver. São mensagens automáticas e as pessoas num nível de estresse gigante, porque tem um problema para ser tratado, e o atendimento, ele não tem um canal que você consegue, poxa, falei com alguém e aí tive um conforto de uma resposta e a coisa foi mais próxima. Então, assim, o nível de automação, a gente tem muito cuidado. Assim, eu gosto muito de falar assim, cara, automatiza aquilo que não é humano. E não automatizar... Pelo menos as primeiras mensagens. Eu digo automatizar o que não é humano, por exemplo... Enviar um voucher. Eu não preciso ter algo manual, eu não preciso ter algo personalizado para fazer o envio do voucher. Eu consigo automatizar isso com a regra de negócio. Fazer uma validação se o pagamento caiu na conta do cara que foi feito via Pix. A gente criou um processo para uma automação disso e aí o processo é super rápido. Acontece ali em menos de 10 segundos. Mas falar com um cliente que está com uma dúvida de compra, poxa, se tu bota um sistema de robô para isso, tu vai estar gerando muito mais entrave pro teu cliente. Se o cara te chamou, te acionou ali no atendimento, é a hora que ele precisa realmente de um contato mais próximo para poder... O que você tinha oferecido de automação para ele não funcionou ou não ficou tão claro para ele, né? Dependendo do nível do usuário que está ali na outra ponta consumindo o produto. E aí ele chega para o atendimento. Nessa hora aí você tem que deixar o que é automático e partir para um atendimento humanizado para poder conseguir resgatar esse cliente. Com certeza. E é como... Acho que até o Grant Cardone tem outra postagem que eu citei. Ele fala, os produtos, serviços, eles não sentem, eles não têm sentimento. As pessoas sim. Então, às vezes o empresário do turismo, ele acha que a experiência que o cliente deve ter, que a experiência é uma experiência boa, é só durante o passeio dele. Mas a experiência do cliente começa no primeiro contato, quando ele está querendo comprar o seu passeio, o seu serviço. Eu acho que ainda vou um pouquinho antes, Thiago. Desculpa te interromper. Eu acho que vai antes do cara saber que você existe. Isso. Porque, como a gente tá falando de viagem, né, é um segmento muito, muito fascinante, é bem interessante, porque assim, quando o Matheus falou, eu tava indo pra Itália, provavelmente, talvez, o Matheus nem tinha pensado na Itália, talvez ele tivesse falado, eu vou pra Europa, quando eu for pra Europa, eu vou ver pra onde eu vou. E quando ele pensou na Itália, aí ele começou a pensar nas possibilidades do que tem pra fazer, tanto que ele citou o que fazer na Itália. Ele não falou, o que fazer do passeio de barco de fulano na Itália. E aí ele... Roteiro 7 dias. Roteiro de 7 dias na Itália. 7 dias. Eu posso pra tal cidade. E aí você começa a aprofundar até chegar no prestador de serviço. Então, assim, a jornada... A logística, a viagem. A jornada começa muito antes. Então, assim, é muito importante entender realmente jornada de consumidor quando a gente fala tanto. E aí volta para aquele mesmo ponto, né, cara? A gente tá falando aqui o tempo todo e volta para o mesmo local. Pessoa. Isso. Pô, se eu não entendo como é que é o comportamento das pessoas no processo de pesquisa, de compra, entender a jornada para saber em que momento é que o anúncio tem que impactar o cara, né? Isso é fundamental. O pessoal acha que é só jogar lá anúncio e dinheiro, queimar dinheiro à toa de ads, seja lá onde for. Se não tiver muito bem pensado uma estratégia de jornada, de momento de compra do consumidor, você não vai conseguir ser assertivo, né? Deu até uma ideia de conteúdo. Você deu a informação que geralmente as pessoas passam aqui de 4 a 5 dias. Então, as agências, aqui é uma dica para as agências, poderiam produzir um vídeo no YouTube, talvez até em conjunto, em parceria com outras empresas de passeio. Exato. Porque o cara não vai fazer o seu passeio nos 4 dias, ele vai só, às vezes, um turno de um dia. Então, fazer um vídeo, ali, talvez pegar algum influenciador, postar no canal do YouTube, roteiro de 4 dias em Natal, o que fazer? E aí, mostra o influenciador lá indo e curtindo a experiência de todos os passeios. Quem está fazendo isso muito bem é um sistema de assinatura de serviço, que é o Prime Gourmet. Então, ele está utilizando de influenciadores grandes de YouTube
curtindo, vamos supor, como utilizar o Prime Gourmet em João Pessoa durante 3 dias. Então, ela faz o roteiro, vai tomar café na manhã em um local, vai almoçar em outro local, vai jantar em outro local. Então, ela monta ali o roteiro que a pessoa que está vindo, ela já vai saber o que fazer com aquilo. Então, eu acho que seria bem interessante. Não, a gente já vê alguns clientes fazendo isso. É porque um ponto, e acredito que vocês devem passar muito isso também, isso demanda esforço, né? Sim. E as pessoas não querem ter. Querem ter, né? Acha que resultado vem fácil, resultado... Porque precisa pensar, cara. Precisa pensar em estratégia. Eu preciso entender... eu tô vendo aqui que... Você citou aí o exemplo da Prime Gourmet, que é um sistema de voucher em área de alimentação e de lazer, hotelaria, né? Tem vários serviços. Eles têm uma estratégia interessante, eu acho super interessante, mas assim, aí, pegando o exemplo, aí alguém vê lá, poxa, o cara da Prime tá fazendo isso aqui. Pega o modelo da Prime e vamos aplicar. Poxa, a Prime, eu tenho certeza que os caras devem ter feito uma análise muito bem feita de mercado, do perfil de público, para saber, inclusive, quais influenciadores gerariam impacto para poder dar resultado lá para os caras, né? Isso é fundamental, porque nem todo influenciador, ele influencia. Tem influenciador que ele tem só visualização, mas ele não consegue converter em venda aquilo que ele está anunciando para ninguém que segue ele. Exato. E tem aquele que é realmente influente, que tudo que ele colocar ali, ele vai fazer as pessoas que seguem ele tomarem ação de comprar, de visitar e ter aquela experiência que ele está mostrando que é uma experiência legal. E esse ponto do influenciador é legal porque a gente, quando fala influenciador, ainda tem muito na cabeça do empreendedor do grande influenciador, né? O cara que tem muitos seguidores, o cara que atinge muita gente e tudo mais. Mas hoje a gente tá muito ali falando ali do micro, do nano influenciador, né? O cara muito nichado, mas que tem uma comunicação muito assertiva com o público. Então, assim, você hoje, poxa, se a gente for citar aqui, tem vários exemplos de nichos muito específicos, cara. Assim, eu crio pet, então assim, eu sigo alguns que, é especificamente para quem cria pet, eu crio pet de raça pequena, então você ainda consegue nichar ainda mais, porque o cara que cria um Shih Tzu não tem nada a ver, assim, não tem nada a ver, mas diferencia de um cara que cria, por exemplo, São Bernardo, um dog alemão, é outro tipo de raça, outro tipo de comportamento, então é muito específico, e pensar em influenciador é legal para quando a gente tá falando de geração de resultado, porque aí você consegue pensar em quanto de retorno de investimento de ROI você tem, né? Sim. Lá dentro do Peitu, por exemplo, a gente usa um sistema para poder monitorar isso. Então, assim, em vez de volume, sempre a gente preza muito pela qualidade. Sim. Então, assim, é uma coisa que a gente fala muito pro cliente. Não adianta nada tu ter 200 influenciadores falando do teu negócio quando a comunicação dele não consegue chegar no teu consumidor. E aí, vamos pensar quem é o teu público. Eu vendo passeio de aventura. Poxa, cara, tu tá usando um influenciador que se comunica talvez com um público, sei lá, mais terceira idade e que não tem tanto sinergia com o produto de aventura, por algumas questões de limitação, em algum aspecto ou outro. Então, assim, você tem que alinhar muito, né? A linguagem que tu fala, a linguagem que o teu influenciador fala e para quem ele fala, né? Para poder isso funcionar. E qual o software que vocês utilizam? Não, a gente utiliza não sei se é dentro da própria plataforma de vocês. Dentro da própria plataforma. A gente desenvolveu um sistema de afiliados, onde cada afiliado que você cadastra para a empresa, ele tem uma URL própria e um link próprio. Então, assim, eu consigo mensurar o resultado dele baseado em venda. Geralmente, o pessoal paga por post, né? Então, por exemplo, fulano é um influenciador que tem 2 milhões de usuários e tantas visualizações. O cara, poxa, vale quanto um post desse cara? Vale tanto, tem muito acesso. Mas vocês fornecem isso para os clientes? A gente fornece o quanto ele gerou de tráfego venda. Pronto, mandei o link lá pro Thiago, o Thiago se diz influenciador na área de gastronomia e agora eu preciso ver se o Thiago me traz cliente. Eu passo o link pro Thiago vai divulgar, eu consigo saber, a gente teve 1.000 visitas vindo do link do Thiago, então pelo menos 1.000 pessoas clicaram no link lá dele e dos 1.000 cliques a gente conseguiu converter 50 vendas. Então dá pra você tirar ali e aí eu consigo calcular quanto vendeu, quanto foi que o Thiago gerou de visitação e venda, para dizer, poxa, vale a pena continuar focando nesse perfil aqui de influenciador ou em outro perfil. Aí é legal que é uma forma de você mensurar muito claramente, né? O exemplo que você deu da Prime, né? Eles fazem isso. Eu não sei de que forma eles fazem, mas eles fazem porque
Eu já vi que eles divulgaram alguns influenciadores onde o cara divulga o link. Usa aqui meu cupom Thiago, que você vai comprar com assinatura com 5% de desconto. Aí o cara, quando compra, tá relacionado ali ao seu cupom e dá pra saber que veio de você, né? É uma forma de mensurar também. Isso. E no caso deles é bem legal que eles têm performance pro influenciador. Então, o influenciador, por exemplo, gerou 30 vendas. Ele vai ter um percentual em cima daquela venda. Se ele começa a vender, vamos supor, 80 vendas, aí o percentual dele já aumenta. Já aumenta. Então, é bem legal essa gamificação que eles fizeram. Pô, é legal porque gera um estímulo, né? Então, assim, o problema não é comissionar. Eu acho que se tá dando resultado, você tem que aumentar realmente a margem para poder você estimular... Canal de aquisição. É um canal de aquisição. E se for bem analisado... Quando a gente falou lá sobre marketplace, a gente falou lá de custo de 25%, 30%. Quando eu pego um influenciador e eu consigo fazer que esse cara me traz ali e a margem ainda é menor, você tem uma segmentação super bem feita, no meu entender, um custo muito mais baixo de trazer e muitas vezes até de fidelização, né? Dependendo da sinergia que você gera ali de quem está te divulgando, custo, retorno, tudo, eu considero muito melhor. Eu gosto muito do modelo de indicação e o modelo de review, né? Que é o que o TripAdvisor faz. Então, assim, a gente também fala muito lá o quanto eu consigo gerar de pessoas organicamente falando bem do meu negócio. Sim. Para poder... O próprio Google Meu Negócio, a ficha do Google. A própria ficha do Google é muito pouco utilizada. As empresas de turismo desprezam aquilo ali, assim, de forma absurda. Eu tô falando aqui do turismo porque é onde a gente atua mais, mas eu acredito que pouca gente usa mal a ficha do Google. E é uma ficha extremamente interessante ali para poder você gerar ranqueamento orgânico, usando o próprio Google para te ajudar a ranquear no Google, cara. Pô, não tem melhor do que isso, né? E uma coisa interessante dos influenciadores é que você pode também utilizar. É mais interessante quando ele faz a ação ali no perfil dele, mas depois ele... na questão de contrato, mas ele deixa você utilizar aquele conteúdo que ele produziu para a gente utilizar no tráfego pago. Então, a gente gosta muito de fazer isso porque a gente potencializa ainda mais esse resultado, né? Porque está utilizando ali de um conteúdo orgânico, um conteúdo ali que tem pessoas que seguem ele, conhecem ele. Então, quando você pega aquilo e potencializa isso, é bem legal, porque quando você não faz isso, fica só no tempo ali de duração da postagem. No feed ali dura no máximo uns 2, 3 dias. Exato. E no story é 24 horas. Então, se você utiliza só de forma orgânica, você perde muito potencial. Isso é legal, porque, por exemplo, aqui mesmo, a gente está aqui numa conversa, um bate-papo de um podcast, e esse conteúdo aqui, ele vai estar gerando, talvez infinitamente, oportunidades. Sim. Então, lá a gente também faz muito isso lá no Peitu, de fazer recortes, né, que a gente chama. Então, assim, a gente faz ads, a gente faz conteúdo orgânico, a gente produz muito webinar. Então, os webinars que a gente tem, poxa, a gente bate papo com muita gente bacana, e aí... aquele conteúdo que a gente faz ali, a gente recorta muita coisa, pega os pequenos insights e roda através de anúncio patrocinado. Então, assim, a gente usa a autoridade daquela... acaba sendo influenciador, né? O cara ali sentou com a gente para bater papo ali sobre uma temática. Então, a gente usa a autoridade daquela... A gente fez uma muito bacana com um advogado nosso, falando sobre LGPD. No momento que a LGPD estava ali na discussão mais alta ali, porque estava no processo para começar a entrar... buscado, né? E estava muito buscado e tudo mais. E foi quando a gente colocou a adequação da LGPD dentro da plataforma. Então, a gente fez um webinar com o nosso advogado, com o Lucas, para poder falar para o público sobre as nuances que tinham ali, o que tinha que ser atentado. E até hoje, esse conteúdo ele gera para a gente muito lead, porque o cara disse que viu um conteúdo da gente muito bom, com um especialista falando sobre uma temática relevante, né? Não necessariamente a venda, mas a gente fala de dados que entram dentro da venda que são relevantes, que você tem que ter cuidado, né? Não, e a gente gosta muito de usar influenciador aqui com nossos clientes. A gente sempre fala, o ponto não é você chamar ele para ir um dia no seu restaurante, ele vai postar uma sequência de stories e isso vai lotar. Pode lotar no dia seguinte, mas são 24 horas só, isso acaba. O segredo é, você chama o influenciador, ele vai lá, realmente se ele gostar do serviço, ele vai produzir um conteúdo mais autêntico, então você tem que portar muito primeiro com o seu serviço, né? O tráfego, ele potencializa um produto bom. Ele não vai potencializar, ele pode até ajudar, mas ele não vai escalar um produto muito ruim. Você tem que ter realmente tudo bem ajustado ali. Então, o influenciador vai lá, você pega o vídeo dele, ele vai gravar um vídeo, ele gravou o vídeo, aí você vai começar a patrocinar esse vídeo. O negócio não é você chamar o influenciador para ir lá
um dia. Mas é você usar a autoridade do influenciador em favor do seu negócio. Então, você patrocina aquele vídeo por 30 dias. Você está usando a imagem do influenciador por 30 dias, aparecendo para as pessoas locais. As pessoas locais conhecem ele. Então, é muito mais fácil gerar esse reconhecimento da sua marca. Sendo que, qual é o problema? Alguns influenciadores não permitem que você anuncie o conteúdo. Só que você está perdendo o negócio. Porque o fato do cliente estar anunciando o seu vídeo, o influenciador está ganhando também. Porque a imagem dele vai se tornando conhecida na cidade. Então, ele consegue aumentar o preço dele, porque está se tornando mais conhecido. E às vezes eles não enxergam isso. Mas é uma relação ganha-ganha. Tanto o estabelecimento ganha, quanto o influenciador também. Não, e isso é muito, Matheus, na minha... assim, eu acho que é uma visão que cada negócio tem, né? Então, assim, você pega um influenciador que tem uma visão dessa... Poxa, e a gente vai encontrar de tudo. A gente já encontra muita situação, né? Do cara que diz que tem autoridade e não tem, que tem tráfego e não tem. Quando você vai ver, tem muita coisa mascarada ali que não... comprou seguidor, até né? os que tem muito e não enxergam o potencial que tem também, né? Exato. E você ter essa troca e aí de você poder... Porque, na verdade, quando você tá falando assim, pô, tô fazendo recorte, tô usando ali aquele conteúdo que o cara gerou naquele momento ali, né? Naquele dia D que o cara teve lá e gravou... eu poder estar trabalhando esse conteúdo, poxa, cara, você que é o pagante, né? No caso, o contratante do influenciador. Você tá pegando o conteúdo do cara para poder promover não só a tua marca, tá promovendo ele também. Como tu bem falou, cara, tá potencializando para todo mundo. Então, assim, é um modelo de oportunidade. Aqui em Natal tem alguns, eu não vou citar aqui nenhum para não cometer injustiça com outros, mas tem alguns muito bons que você vê que os caras conseguem fazer essa roda girar muito legal, cara. Do material do influenciador tá sendo usado em comercial da empresa, né? E o cara não para de crescer seguidor por conta da empresa que tá investindo e impulsionando a marca dele. Que tá impulsionando ele. Dele. Exato. Então, assim, você vê o cara lá toda semana, o cara aumenta 2, 3 mil seguidores. E isso tava vindo muito reflexo de como as marcas estão usando ele. Sim. Né? Usando no sentido, como é que tá sendo explorada a imagem e ao mesmo tempo o cara tá ganhando do outro lado. E quanto mais ele aumenta o número de seguidor e engajamento da plataforma do lado dele... ele consegue, como você bem falou, consegue aumentar o ticket dele, consegue trazer mais marcas relevantes, consegue vender de forma mais expressiva e aí vira um ciclo que, meu amigo, é só sucesso para o ecossistema dele. Isso é bem interessante, porque as pessoas justamente, elas não enxergam isso. Todo mundo se vê aquilo, eu não conheço muito, assim, os empresários do turismo, mas eu acredito que muitos se enxergam como concorrentes, mas na verdade, se todo mundo se ajudar e criar realmente um ecossistema que gire, vai dar bom para todo mundo. Exato. Uma pessoa que faz um passeio, vamos supor, em Genipabu, ela não vai querer uma pessoa local, não tô falando nem de turista, sendo que o maior mercado é os turistas, mas explorar o mercado local também é bem interessante. Então, o cara não vai fazer toda semana um passeio todo mês, talvez sequer nem todo ano, com você. Então, você se juntar e talvez até divulgar seus outros parceiros que oferecem talvez passeios mais diferentes, tipo, o cara tem um passeio de buggy, outro tem um passeio de lanche, outro tem um passeio de camelo, de dromedário. Dromedário. Né? Dromedário. Então, é só se juntar e enriquecer esse ecossistema. Eu acredito que um ou outro deve ter essa parceria, mas a maioria eu acredito que não, né? A maioria não tem, Thiago. É interessante, cara, porque assim, existe a concorrência, lógico, mas a gente poderia ter muito mais forte a cooperação. E aí a gente tá falando aqui de Natal, lógico que a gente tá em Natal, a gente é daqui, mas se você analisar isso fora, também é muito comum. Eu conheço poucos casos aqui em Natal de empresas que são parceiras, no sentido do passeio de barco faz uma parceria com o cara de uma outra atividade. Talvez um restaurante. O próprio restaurante, né? A gente tá falando aqui de atividades, que é onde a gente atua, mas nos outros segmentos que estão envolvidos dentro da cadeia do turismo, que eles poderiam estar fortalecendo um conceito de ecossistema realmente para poder... Um tá vendendo o outro, cara. Porque assim, eu fico imaginando, o cara que faz o passeio de barco hoje, sei lá em Pipa, né? Esse cara, quando ele estiver soltando de Pipa, ele podia estar vindo lá de Pipa com indicação do que ele vai fazer aqui em Natal, ou o contrário, né? Sim. Um não está concorrendo com o outro. Então, assim, como é que eu consigo gerar
um benefício ali para o cliente ou gerar um benefício, quando a gente fala, não é nem tanto, não é nem só na questão do financeiro, não, mas o benefício de comodidade para o cliente. De experiência. De experiência. Como é que eu oriento o meu cliente no melhor uso do serviço dele? Poxa, tu tá fazendo hoje essa atividade aqui, não deixa de fazer tal coisa também em Natal, que é muito interessante para tu ter um conhecimento melhor sobre isso. Sim. Então, isso acaba faltando muito essa visão de cooperação e eu acho que as pessoas... falando aqui do turismo, mas assim, eu acho que isso fica muito também em várias áreas, né? Sim. As pessoas olham muito do lado da concorrência e deixam de olhar pro lado da cooperação, que tem muito resultado que poderia ser extraído disso, de um que você olha só com o olhar de concorrente. Poxa, Thiago é meu concorrente, eu não quero nada com ele. Poxa, o quanto eu poderia talvez estar potencializando um resultado para ambos e para o nosso cliente, né? Talvez o cliente em comum ou mesmo clientes que não são em comum, porque falta essa visão mais ampla de pensar estrategicamente, modelos diferentes que não seja simplesmente uma concorrência. Isso. E até, por exemplo, o cara fez um passeio radical aqui em Natal, ou ali Pirangi do Sul, ou então ali mais pro norte, litoral norte, e o cara vai pra Pipa. Pô, você fez um passeio radical aqui, você quer algo mais calmo lá em Pipa? Então não vou indicar um passeio, vou indicar um mirante, algo, conversar com o cliente, né? Exato. Trazer essa humanização cada vez mais presente no seu negócio. Exato. E essa experiência iria agregar no boca a boca. Porque, por exemplo, ele não iria vir para cá só para fazer o passeio. Por exemplo, um dia, o dele aqui em Natal, não. Fazer um passeio de quadriciclo. Beleza, foi uma boa experiência, mas o dia foi isso. Mas agora, quando ele for contar para a pessoa, se ele chegasse aqui em Natal, ele vai, acordou, no café, enfim, na hora do almoço ele foi para a barraca lá de Ponta Negra, comeu um peixe frito com alguma coisa. De lá, ele foi fazer o passeio de quadriciclo. Do passeio de quadriciclo, ele viu o pôr do sol lá no final, retornou para Natal. A gente deixou ele num castelo temático medieval, é um restaurante temático medieval, ou seja, a experiência do dia dele foi completamente outra. Inclusive um dos melhores restaurantes de Natal e região. Então, não é porque é cliente não, viu? Ele teve uma experiência completa durante o dia dele. Então, quando ele for passar isso para outra pessoa, ele vai dizer, cara, eu tive um dia sensacional lá em Natal. Pois é. E tiveram várias experiências durante esse dia que se cooperaram entre si para que o turista tivesse uma experiência ao ponto de querer trazer mais turistas para cá. Não, muda muito a percepção, né, cara? Uma coisa que, levando pro lado, assim, de empreender mesmo, no geral, é uma coisa que a gente fala muito lá com a equipe. O diferencial acaba ficando no detalhe, né, cara? Porque, assim, hoje todo mundo faz tudo muito parecido. Não tem como também ser diferente em tudo. Isso. A gente tenta criar diferenciação, mas quando você olha assim, modelo tal, é um modelo assim, parece que tem uma cartilha ali do processo, a cartilha do modelo do negócio. Mas quando você olha, poxa, quem tá diferente aqui fazendo aqui? Quando você vai ver, tá no detalhe. No atendimento, muitas vezes. Tá no atendimento, muitas vezes tá no atendimento. Eu já vi casos de empresas com produtos muito ruins, mas os caras tinham uma capacidade de atendimento gigante. Aí você olha assim, caramba, como é que essa empresa com um produto ruim desse, os caras conseguem... Aí quando você vai olhar, o cara meio que pega pela mão. Consegue fazer a operação. Eu volto pro meu exemplo mesmo. Na época que eu trabalhei numa empresa lá em Fortaleza, a gente tinha clareza. O software que a gente tinha lá na empresa não era o melhor software do mercado, mas tinha um diferencial no atendimento da empresa que era fantástico, cara. A gente dava um suporte pro cliente de entender treinamento, entender a operação do cliente, né? Como é que o público usava, por exemplo, para ilustrar. O meu usuário lá que eu atendia, a gente era software de gestão para a escola. E dentro da escola tinha vários setores, né? Tem vários setores. Eu atendia o setor de biblioteca. E aí tinha outro setor que atendia o financeiro, atendia a secretaria. E aí interessante, você pega todo mundo da escola, todo o mesmo perfil. Não. O setor de secretaria, o setor de financeiro, já era um setor muito digitalizado. Os caras sabiam o processo digital, os caras usavam muita tecnologia já. Biblioteca estava no início do processo de digitalização. Então, o perfil de usuário que eu tinha lá na ponta, poxa, era totalmente diferente. E você entender como é que esse cara se comportava usando a tecnologia, poxa, fazia toda a diferença. E a gente conseguia fazer isso muito legal lá com um produto que ainda estava em fase de aprendizado, né? O produto ainda não era aquele produto totalmente rebuscado, elaborado. Sim. A gente estava ali no processo de desenvolver o produto para poder sentir o mercado e entender o cliente foi o passo fundamental para poder isso acontecer. Então, acho que entender
entender como é que você consegue levar excelência nos detalhes faz muita diferença em qualquer negócio, cara. Muito mesmo. Lá a gente olha muito para isso. Inclusive faz parte de um dos valores da gente é justamente a entrega de excelência, né? Evolução constante de aprendizado e excelência. Que aí é onde você consegue criar produto diferente, onde é que você consegue fazer atendimento com excelência, entender de fato o cliente, ter escuta para poder entender como é que você consegue melhorar processo, entender como é que o cliente está usando o teu produto para poder, poxa, onde é que eu tenho que ajustar o produto para poder ele ter maior engajamento. Então, eu sou muito lá, tento catequizar muito nesse sentido de olhar detalhe. Cara, tá no detalhe. É no detalhe que a gente acha a entrega pro cliente, né? A entrega para Thiago pode ser uma, a entrega para Matheus pode ser outra. Hein? Eu preciso entender isso. E entender também o que o cliente realmente... Qual é a dor dele, né? Entender qual é a dor, entender... Muitas vezes nem o próprio cliente sabe, né, cara, qual é a dor. Identificar, né? Às vezes você tem que ir lá e identificar de fato, porque assim... É justamente a escuta que você falou. Né? Porque muitas vezes o que o cliente diz também não é o que ele quer. Sim. O cara diz, eu quero tal coisa. Poxa, vamos ver se ele quer isso mesmo. Aí quando você começa a entrar nos detalhes e começa a fazer lá um diagnóstico para identificar, o problema dele não é aquilo que ele falou. Ele queria, na verdade, era ter um processo onde ele tirasse uma receita maior para ter uma margem de lucro melhor. Ou ele queria poder não ter tanta gente batendo cabeça por falta de informação bem organizada. Né? Não é nem que ele não queria ter muita gente lá no time, ele queria só que as pessoas não ficassem sem saber o que fazer porque os processos não estavam organizados e os dados não estavam tão fáceis. Então, entender esses pontozinhos com o cliente, poxa, te leva num nível de evolução do teu produto que a percepção que o cliente tem com o teu negócio muda da água pro vinho. E você se importa muito com essa experiência que dá para os clientes, certo? Mas, ao mesmo tempo, o seu cliente ideal são só agências. Ou seja, é específico, nichado, não é infinita aqui no Brasil. Uhum. Né? E você comentou com seus canais de aquisição através dos anúncios patrocinados. Como é que vocês trabalham esses anúncios para atingir, ou não só de anúncios, mas de marketing como um todo, para atingir esse público ideal, que não é grande, é pequeno aqui no Brasil? Uhum. Cara, a gente usa estratégia de anúncio, a gente faz muito anúncio direcionado. É a parte mais, eu acho que talvez a mais difícil, porque por ser muito nichado, você tem uma dificuldade de conseguir chegar... Então o custo de aquisição vai lá para cima. O custo vai lá para cima. E aí, para compensar esse custo, a gente equilibra muito com a parte do conteúdo que a gente promove de blog. Então a gente promove muito conteúdo orgânico para poder... Porque a gente, como eu falei lá antes, a gente tem uma preocupação muito grande com a questão educativa. Então a gente... Esse conteúdo educativo nosso é para ajudar a formar o mercado que a gente quer também, né? Porque assim, você tem um mercado que já é um mercado mais reduzido, como você falou, e além de ser reduzido, você tem ainda muita gente que não está preparada para consumir o produto. Então, o conteúdo que a gente gera organicamente, blog, webinar e vários outros conteúdos, eles vão ajudando ali para ir educando esse usuário para em algum momento que ele for fisgado, vamos dizer assim, né? Ele for impactado por um anúncio nosso, ele está no momento de conversão, para poder equilibrar aí custo de aquisição de cliente, baixar o custo do lead. Mas é um esforço grande, cara. Anúncio não é fácil, não. Tem que ter gente boa fazendo para poder conseguir rodar isso legal. Então é um desafio. A jornada de compra de vocês também é mais longa. Hoje a gente consegue ter uma jornada em um ciclo de 15 dias, porque como é um produto que você vai tomar uma decisão, né? Primeiro que é um produto para uma empresa, então assim, é diferente de um produto para um consumidor final, que a decisão é unicamente dele e às vezes ela acontece até mesmo por impulso. Quando você está fazendo uma aquisição para o teu negócio, essa decisão já começa a ter um nível de raciocínio, né, maior, você para pensar, até porque é uma tomada que você vai ter de decisão para poder implantar um sistema que sua empresa vai usar e você não vai ficar mudando isso todo mês. Então, a gente tem um ciclo que eu considero ainda curto. 15 dias eu acho que é um tempo legal, porque a gente consegue, nesse tempo aí, validar o cliente, fazer demonstração em alguns casos, e aí fazer o processo de implantação dele. Em cadência de follow-up também, né? Para tentar resgatar, porque eu acho muito interessante, na verdade, né? Quando a gente tá em negociação com a empresa, fechou, ele entrou com a gente. E quando a gente perguntar qual o tempo de compra do seu cliente, né? Ele, um dia. Já sei que esse cara não tem cadência de follow-up nenhum, né? Não, se não comprou no mesmo dia, não compra mais. Se não comprou no mesmo dia, não compra mais. Tá vendendo picolé na praia, né? Ele não tá vendendo, ele tá tirando pedido, né? Tá tirando pedido, porque, meu amigo, se você consegue... Aí é sonho de consumo, meu amigo. Venda de software em um dia, vou dizer. Se ele comprou no dia, ele não compra mais, não. Tá certo. Tem a cadência de follow-up? Não tem. Então tá explicado. Não, a gente tem isso tudo bem desenhadinho, cara. A gente conta aí com um time de uns parceiros muito bons nessa área,
que a gente tem o nosso processo comercial desenhado, então tem lá todo o funil que o cara passa, tem lá todos os follow-ups que são feitos, toda a comunicação. Se ele é perdido em algum momento lá da jornada, ele é nutrido com conteúdo para em algum momento a gente tentar resgatar. E a gente tem tido sucesso com isso, tem funcionado. Aí, como eu falei, fácil não é não. Exige esforço pra caramba, mas é legal porque o resultado ele vem. O resultado ele acontece e a grande questão é a consistência, né? Como é que você faz isso com consistência e o quanto você vai adaptando esse processo. Porque assim, o processo que tu desenhou ali há, sei lá, 1 ano atrás, 2 anos atrás, talvez ele não seja mais o mesmo pra estar usando hoje, né? Alguma coisa vai estar mudando. As pessoas estão mudando, o perfil está mudando do consumidor, o modelo de compra também vai mudando. Então, as plataformas mudam. As plataformas mudam. Um exemplo assim, simples, cara, se a gente for analisar. Nós estamos em 2023, já passando da metade do ano. Ano passado, início do ano passado, ou seja, início de 2022, o que a gente estava falando de tecnologia? Assim, o auge da tecnologia estava se discutindo. Metaverso. 1 ano depois, ninguém fala mais de metaverso, a gente está falando de IA. Né? E aí vamos ver até quanto tempo a gente vai falar de IA e ver qual é a próxima bola da vez que vai aparecer por aí. Então assim, se você não é muito ágil também de colocar em prática, executar realmente para fazer sentido e for entrar só em modismo, né? Não que inteligência seja modismo, não entendam isso. Mas se você tá querendo tudo que mas sai... Mas da forma como estão vendendo, sim. Da forma que se coloca. E se você for querer... consumir tudo isso, você não vai conseguir ter dinâmica dentro de um negócio pequeno para empreender e você botar isso tudo para rodar. Você vai ter que ser muito centrado para poder saber, cara, o caminho é esse daqui e vamos validar para poder rodar, para poder fazer as coisas, porque senão você se perde. Não é interessante colocar tudo, porque muita coisa não é nem útil para o seu negócio. Exato. Inteligência artificial mesmo que está se falando agora, a gente está estudando, está vendo o que vai ser colocado, mas até agora a gente não colocou nada. E assim, sinceramente... ainda não está fazendo falta não dentro do negócio, mas a gente já identificou algumas oportunidades que a gente pode usar a inteligência que vai otimizar o resultado lá do cliente, porque tudo, qualquer coisa, Thiago, que a gente for fazer lá, cara, eu vou mudar a posição desse microfone, beleza, eu mudar a posição desse microfone, qual é o resultado que eu gero de impacto no meu cliente para poder ele se beneficiar mais da solução? Se é sobre uma questão que a gente acha que isso aqui vai ficar mais legal para cá ou para lá, a gente faz o máximo de evitar mexer. Não tem pra quê, cara. Agora, assim, se não tem nenhum dado indicando que realmente aquilo tá sendo um problema, né? Se eu não tenho um dado indicando que eu vou ter um ganho melhor pro meu cliente, que é um grande ponto, né, cara? Às vezes a gente olha muito pra... cara, se eu fizer isso aqui, minha plataforma vai ficar mais legal. Poxa, beleza. Aí você dá... Pra você. Fica legal, tu fica com teu ego lá em cima, mas aí tem o cliente lá na ponta. Ele foi impactado com um resultado... bacana. Pronto, agora a gente está fazendo uma mudança de uma interface lá do nosso sistema que a gente validou qual o impacto que teria para o cliente. A gente fez pesquisa com os clientes que usam, identificamos quais eram os pontos que eles viam naquela interface que poderia ser melhorada e a gente vai melhorar, se eu não me engano, nessa interface, além da questão visual, ela tem um impacto em 15 melhorias. Em segurança, usabilidade, nova captura de dados que vai gerar outros relatórios e insights. Então, assim, a gente está fazendo uma mudança que basicamente a gente mexe em 3 campos, mas ela vai gerar... mudança no negócio todo. Ela vai gerar novos dados. Ela vai trazer muito dado estatístico interessante para a campanha de marketing e análise de perfil de compra dentro da plataforma. Então, assim, uma pequena mudança, né? Pequena no sentido, assim, um olhar ali aguçado que a gente teve para poder conversar com o cliente, entender o que ele estava enxergando. E aí, agora isso vai gerar um impacto que está já validado com o cliente. Identificar as regiões que mais compram em determinadas datas do ano. Tempo de antecedência de compra, como é que o cliente se comporta. Porque muitas vezes você tem um consumidor que compra muito, mas ele não compra tão bem, falando em ticket. Sim. Então, por exemplo, eu posso ter assim, a minha maior demanda de turista de um cliente meu aqui de Natal. Um cliente meu de Natal disse que recebe muito paulista. Beleza. O Rio Grande do Norte recebe muito da região de São Paulo. Mas será que o turista de São Paulo é o que consome melhor em termos de ticket? Será que o cara de São Paulo é o cara que se programa com mais antecedência para que eu consiga fazer um anúncio para esse cara em que tempo da jornada dele, né? A gente tava falando de jornada do consumidor. Isso. Então, assim, o cara de São Paulo compra com quantos dias em relação ao dia da viagem? Porque aí eu consigo, com isso, prever quando eu devo fazer um anúncio para poder impactar o cliente dessa região demográfica. Então, assim, vai ter muita novidade aqui que a gente está trazendo
em cima disso. Até o Tem tipo chance do de errar? anúncio que você vai ofertar para aquele público. Porque se ele compra só tickets baixos, se Exato. você ofertar um passeio caro, ele não vai Exato. comprar. Então, Você assim, vai gastar eu acerto a região, eu acerto o público, eu acerto a antecedência de compra, eu acerto qual é o perfil de produto que ele compra, baseado no ticket médio de compra dele. E aí, assim, isso é garantia que a gente não vai errar? Não. Mas né? já é um dado Mas a mais você pra se minimiza analisar. muito. Eu acho que o principal ponto, quando a gente está falando de empreender e trazer inovação, lógico, tem todo o risco que a inovação traz, mas a gente tenta, ao máximo, minimizar a possibilidade. É muito do cara que pratica atividade radical, eu acho. O cara fala, pô, o cara é louco, o cara faz isso aí. Mas se você analisar o quanto um cara se prepara para fazer uma atividade radical e o quanto de item de segurança que tem envolvido ali, ele tratou de mitigar ao máximo o risco, né? Pode dar errado? Pode. Eu acho que não tem nada que não tenha risco, né? Mas você vê que ali tem um índice de segurança muito grande do que ele faz ali. Mas ele não deixa de correr o risco, mas ele mitiga o máximo que ele pode. É a questão do paraquedas reserva, né? Exato. É exatamente isso. Você saber... talvez o pessoal fala, se não der certo isso, eu tenho uma alternativa B. A gente não gosta muito de pensar na alternativa B, porque parece que você não está acreditando na A, né? Mas, assim, é bom entender os cenários, né? Pô, eu tenho um cenário extremamente otimista com essa solução que eu estou fazendo. Pronto, a gente está agora fazendo isso, a gente está com um cenário lá otimista. Cara, o cenário otimista é o quê? Poxa, vai aumentar engajamento, vai aumentar performance, vai aumentar ticket, vai trazer dados estatísticos para melhorar a campanha. O cenário não tão otimista é o cenário que talvez os clientes não explorem tanto isso. O realista, né? O realista talvez não seja usado com tanta ênfase. E o pessimista do cliente achar que talvez não funcionou. Então, assim, a gente tem os 3 cenários. E aí, mas sem o pensamento do plano B, né? Para poder investir realmente o recurso de fazer bem feito o plano A, fazer ele funcionar. E hoje, qual a região de clientes que você tem que utilizam mais da plataforma e vendem mais através dela? Vamos lá. A gente Porque você tem em outros países também. Isso. Cara, a gente é bem variado, mas assim, ainda temos um volume de uso mais eficiente da plataforma em clientes da região Sudeste e Sul, né? Apesar de um volume de venda muito bom na região Nordeste. Então a gente tem... Porque aí, se você analisar, tem a lógica invertida, né? O operador turístico na região Sul e Sudeste, a gente percebe um nível de maturidade maior com a plataforma, então é quem consome mais a nossa plataforma, explora mais os recursos, então a gente tem ali um nível de usuário mais avançado, mas o consumidor de lá, ele consome para cá, né? Então, assim, o cara lá do Sul e do Sudeste, ele compra muito para vir para Bahia, para o Rio Grande do Norte, para o Ceará. Então, a gente tem um volume de venda muito grande em lojistas nossos também da região Nordeste. Então, assim, em termos de venda, está bem equilibrado. Mas em termos de uso de maior performance, vamos dizer assim, com a ferramenta da gente, a gente enxerga Sul e Sudeste ainda. A gente ainda tem um caminho legal aí para poder... Eu digo um caminho legal porque para a gente é um desafio, né? Eu gosto de ver isso aí como uma trilha de aprendizado e uma jornada de crescimento ainda grande. Região Nordeste ainda tem muito para evoluir, cara, muito. E a gente tem um potencial gigante, né? Tanto de empresas desenvolvendo solução, que a gente tem muito por aqui. Rio Grande do Norte mesmo é um celeiro de empresa inovadora, mas ainda e com a oportunidade ainda de crescimento bastante expressiva. Perfeito. E eu ia até sugerir uma coisa, mas não faz sentido só se já tivesse um marketplace rodando, que eu ia perguntar se você tem algum dado porque no iFood eles têm os super restaurantes, que são os restaurantes que performam melhor, que vendem mais e tem um melhor atendimento e tudo mais. Se você teria isso, mas não faz sentido porque cada um tem seu site separado, isso, né? Então não tem nada integralizado ainda. A gente... Porque assim, todos os dados das lojas individuais a gente consolida do nosso lado. Então eu consigo saber quais são as regiões que mais vendem ticket melhor por região. Hoje a gente tem ali os top 10 de venda, né? E aí é interessante, cara. Tá bem misturado mesmo. Tá bem misturado. A gente tem ali nos top 10 empresas do Nordeste, do Sul e do Sudeste. São, né, a gente tem região também Norte e Centro-Oeste, mas o fluxo nessas 3 regiões do país ele é mais forte. E a gente tem uns clientes muito interessantes em volume de venda, cara. Cliente que entendeu de fato a força que o digital tem, sabe? A gente tem hoje, eu não consigo te dizer em percentual, Thiago, mas tem um bom volume de clientes nossos que só tem operação de venda online. Ele tem a atividade dele lá, a operação, né? Seja lá de que for, barco, passeio de quadriciclo, qualquer outra coisa.
Mas a venda dele não acontece em meio físico. Ele só usa a plataforma para venda. A plataforma barra WhatsApp ou só a plataforma mesmo? Assim, 90% só a plataforma. Só a plataforma. Só a plataforma mesmo. Isso o cara aí é o tem... mais fantástico. Cara, assim, lógico, entra uma venda ou outra porque acontece situações, né? Mas não é aqui do Nordeste. Não, esse é sul do país. Os caras têm um volume de venda muito interessante. E agora, assim, eles são muito focados, eles meio que nasceram digitais, então os caras entendem essa jornada, eles conseguiram entender esse fluxo. Eles não fizeram a transformação, eles já nasceram... Isso. Eu gosto muito de comparar com o modelo de banco, né? Por exemplo, você pega o Nubank, que é o maior exemplo digital. Então, assim, o Nubank nasceu digital. Então, para os caras, parece que tudo é muito fácil de fazer, né? Lógico, não é fácil, mas assim, os caras têm a mentalidade do digital. Quando você pega um Banco do Brasil, um Itaú, os caras estão sofrendo para conseguir trazer, porque tem muita coisa herdada, né, cara? Você tem aí um legado de quantos anos de banco para poder você... Sim. O Banco do Brasil tem mais de 200, né? O Banco do Brasil tem da época de Dom Pedro. Então, assim, para você trazer isso hoje para uma cultura digital, cara, tem um esforço brutal aí. Uma corporação com alguns milhares de colaboradores e você trazer para uma cultura digital, não só cultura e tecnologia, é um esforço muito grande, né? Então, assim, esse nosso cliente, ele nasceu 100% digital. Então, ele tem muita gente lá especializado em produto, gente especializada em CS. O que eles falam lá dentro é a nossa linguagem também. Então, assim, os caras estão num nível de maturidade muito grande. Perfeito. E o que você enxerga do cenário aqui do Nordeste, principalmente aqui de Natal, do turismo, nos próximos, sei lá, 5 anos... Cara, tá mudando muito, Thiago. Tá mudando muito, assim. Eu não sou um especialista na questão de estudo de mercado e tudo mais. Sim. Então, assim, eu não vou falar aqui com autoridade, até para não tirar a fala de quem tem autoridade nisso. Mas do que a gente enxerga rodando dentro da nossa plataforma, trazendo em cima de dados que a gente tem, ainda está tudo muito concentrado quando a gente fala no turismo de litoral, que isso Nordeste, a gente tem isso ainda muito forte, né? Ainda não, né? Vai ser sempre muito forte o litoral, porque é o que a gente tem de mais belo. Tem muita coisa bela no interior isso, também, mas exato. O litoral é o mar, né? Muita gente não tem acesso. É o carro-chefe, porque assim, quando você fala de litoral... beleza, a região sul tem litoral, mas, poxa, água gelada. Quente. Aí os caras... Não tá na linha do Equador. Não tá na linha do Equador, então assim, água gelada pra caramba. Lá é legal pra... Lá pra Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ali é a região legal pra... Você fala assim, os pinguins quando vêm pra procurar água mais morninha lá da Antártica, eles sobem pra Santa Catarina, né? Aí tá beleza. É que nem os pinguins mesmo, ficam só na areiazinha, né? Entrar no mar não entra. Ninguém entra, cara. Então assim, a gente tem ainda um potencial muito grande de trazer essa questão da interiorização. Isso começou a acontecer, cara. E eu sou muito entusiasmado e entusiasta. Inclusive, a gente trabalha muito para poder ajudar nesse cenário, para poder fortalecer muito o que o turismo pode oferecer fora do litoral. Aqui no estado. Falando especificamente, se a gente falar só do Rio Grande do Norte, por exemplo... Agora eu digo assim, recentemente o Geoparque Seridó foi reconhecido, né, pela Unesco. Isso gerou uma visibilidade para aquela região ali do Seridó gigante. Então, assim, está sendo estruturado, está tendo muita oficina, muito levantamento de estudo para poder trazer capacitação, novos negócios, né, formação de empreendedor, porque gerou uma visibilidade. E é interessante, quando a gente não está muito por dentro, assim, não é o nosso dia a dia, a gente começou depois a entender que tem muita gente que faz visitas em geoparques para poder fazer turismo de estudo, de visitação de caverna, visitação... Então, assim, cara, tem uma infinidade. Por exemplo, tem turismo de observação de pássaros, que eu desconhecia até então. Aí eu estive lá em Bonito, num evento, e os caras falando muito disso. Em algumas regiões que vem muita gente de fora, é um cara que tem um ticket altíssimo, porque o cara passa vários dias... em regiões para poder conseguir observar um pássaro raro. E o cara paga por isso. Parar no ambiente e realmente esperar. E ficar lá esperando que ele apareça. Querer que você veja. Na esperança que ele apareça, né? Mas você vê, como assim, tem muito mercado de muitas... Então, assim, no Rio Grande do Norte, a interiorização começou. Tem um esforço aí grande aí do governo do estado, secretarias, o próprio Sebrae também como apoio para também... Sebrae é um baita parceiro nessa questão. E aí você está se trabalhando, fortalecendo muito. Lógico, isso é uma coisa que leva muito tempo, porque para você construir um roteiro, um destino, não é algo que você faz do dia para a noite, né?
Porque, assim, é construir um roteiro, construir estrutura que as pessoas possam visitar aquele roteiro e disseminar essa informação fora. Para quando o cara for pesquisar, eu vou ao Rio Grande do Norte, aí o cara descobre, poxa, tem uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Norte que tem a maior estátua religiosa do mundo. Que muita gente do Rio Grande do Norte não sabe que a maior estátua religiosa do mundo é no Rio Grande do Norte. Se perguntar, o cara diz que é o Cristo, né? E não é. E aí, você vê como é interessante, né? A questão assim, da informação, como é que ela é posicionada estrategicamente, né? A questão da comunicação. E, por exemplo, eu falei do turismo religioso, é um turismo fortíssimo, cara. Assim, movimenta muita gente. É só você pegar alguns exemplos, por exemplo, Juazeiro do Norte, no Ceará, o volume de turistas anual em Juazeiro, só por conta do Padre Cícero, é coisa absurda, cara. Eu fiquei impressionado quando eu tava voltando da Europa. A gente pegou uma conexão e lá, quando eu vi, tava vindo uma caravana, não sei se é caravana não, mas uma caravana de senhores e senhoras que estavam fazendo, comecei a conversar na fila para embarcar, aquela demora para sentar no avião, né? Comecei a conversar com um deles. Eles estavam aonde? A gente estava em Fátima. De Fátima, eles pegaram um cruzeiro que ia para Jerusalém para visitar, passar 3 dias lá, de lá voltava e pegava um avião para Fátima, de Portugal voltava para Natal. Sendo que era o ápice da viagem, Jerusalém. Sendo que depois o cruzeiro chegou lá, começou um ataque. Aí eles tiveram que voltar. E eles estavam arrasados na volta, assim. Caramba. Porque era o ápice. Só que quando eu cheguei, caramba, olha a quantidade de gente que tem aqui para fazer esse turismo internacional religioso. Isso é um turismo. E gente consumindo um ticket alto, de certa forma. Bastante alto. Cara. Bastante alto. Muito alto. E movimenta muita gente. Como eu tava falando, quando você começa a aprofundar e você tem entendimento do setor, cara, você vê muita oportunidade. A gente conseguiu, dentro do Peitu, nos últimos anos, de fato, parar, focar e olhar, ter atenção. E aí você começa a ver onde é que está a oportunidade realmente de crescimento do negócio. Lógico, sempre lembrando, né? Como é que eu cresço o negócio? Tem uma oportunidade aqui? Tem. Qual é a entrega de valor que tem aqui? Eu consigo fazer essa entrega de valor? Consigo. Beleza. Então, aí você trilha. E aí você começa a aprofundar ali, entender perfil, esse usuário, quanto é que ele está acostumado a pagar, quantas vezes ele repete um roteiro. Então, assim, poxa, aí você começa a ter informação ali e você vê que é um mundo enorme de oportunidade. Tem muita coisa dentro do turismo, cara. Olha, a gente atende só um pedacinho, né? Sim. E o Brasil tem uma vantagem comparado aos outros países, que é o quê? Aqui a gente tem a cultura do parcelamento, né? Exato. Lá fora não existe o parcelamento. Cartão de crédito e parcelamento. Então, você fazer um investimento desse numa viagem, do cruzeiro, né? É uma viagem de, eu acho que ele é de uns 20, 30 mil reais por pessoa. Aposentadoria comendo no centro lá, parcela a viagem, mas se paga. Mas é um investimento alto que se faz. Cara, e assim, eu sou fã de viagem, cara. Assim, se eu pudesse, eu passava o tempo viajando, cara. Que pra mim não tem coisa melhor, não. E assim... Tirar um ano sabático aí, quem sabe. Pô, quem sabe, né, cara? Vamos ver se uma hora a gente consegue. Hoje não tá tão fácil, não. A demanda tá grande. Mas é legal trabalhar com esse segmento, porque você vê... você fala, o cara tá ali gastando recursos, não sei o quê, mas o prazer gerado naquilo é muito interessante. E quando você consegue prestar um serviço de qualidade, né? O cara tá ali na ponta da operação e você... Eu acho que em qualquer negócio, quando a gente consegue ter essa clareza, quanto eu entrego de valor e quanto eu consigo mudar a realidade daquele cara quando eu entrego o meu serviço, poxa, isso tem uma... Pra quem empreende, eu acho isso muito legal. E do turismo especificamente, é uma experiência que vai ficar pro resto da vida. Ele com 80 anos, se a pessoa chegar lá, vai falar para quem ele estiver conversando ali, aquela viagem que ele fez contar quando tinha aquilo. 20, 30, 40. Enquanto uma experiência de produto, de um celular, por exemplo, no segundo mês, terceiro mês, você não tá mais nem aí, se ele caiu no chão e arranhou. É muito... E quando você troca, você nem vai mais lembrar dele. Mas a experiência de viagem, de passeio, realmente... Ela fica como de comida também, né? De restaurante, ela marca e fica pra... E é legal, Thiago. Tu falou um negócio assim, o produto... o produto tem mais dificuldade do que a viagem. Eu concordo. Mas mesmo quando você pega uma experiência de produto, cara, é interessante. Como a questão da experiência atrelada no produto, ela faz uma diferença gigante, né? E aí a gente pega, por exemplo, um exemplo da Apple. Isso. Poxa, cara, acho que o grande mérito da Apple é o que ela consegue gerar dos pontos de entrega ali, de experiência que ela tem. Sim. Seja na caixa do produto, seja quando você vai abrir, alguma coisa que ele faz, que ele gera um ponto de experiência
que ele deixa ali um gatilho ali em você, muito interessante, né? E aí você pega também outros produtos que conseguem fazer isso. Esse óculos aqui eu reconheci, é uma marca que é própria, que eu reconheci há pouco tempo. Eles são lá de São Paulo, eu acredito, e se chama Zerez. Então, eles entregam uma ótima experiência e um ótimo produto, além do preço ser totalmente acessível. Pra você ter ideia, eu não paguei pela lente, porque até certo grau eu não pago. Mas a experiência não tá nisso. Isso pouco importa. A experiência, de fato, veio quando eu recebi a caixinha toda personalizada, tem uma frase em cima, uma frase dentro, conversando, e aí, tudo bem. Dentro da caixa veio o óculos, uma caixa bem legal, diferente de vários outros do mercado, e foi, 3 vezes menos o valor, mas a experiência que eles entregaram foi fantástica. Veio uma bolsinha, aquelas bolsas de pano, que dá para fazer supermercado e tal. Então, foi muito além. Eles precisavam entregar isso? Não. Principalmente porque a margem deles deve ser muito menor do que as marcas que vendem óculos caros. E foi justamente isso que me fez vontade de comprar agora outros produtos dessa mesma marca. Mas pela legal. Experiência. Não foi só porque o preço é mais barato, não, mas pela experiência que ele me entregou, que uma marca maior não me entregou. E a qualidade é até melhor. E a própria experiência de compra, que é bem interessante. Eu tive a curiosidade de... Um colaborador lá nosso comprou, lá deles, e aí eu pedi o endereço do site, entrei e eu achei muito legal. Porque eu fiquei curioso. Cara, óculos, né? Eu usei óculos muito tempo. E aí... Sempre tinha que ir lá na ótica, aí você tem que ficar olhando um monte de modelo, bota no rosto, tá? Aquele processo tradicional de comprar um óculos. Aí ele disse, comprei o meu de grau pela internet. Eu disse, oxe, como? Fiquei curioso. Dá aí o link pra ver esse negócio. Porque, pô, você tem que botar o óculos no rosto, tem que ver se fica legal ou não. Como é que funciona isso? Aí eu fui entrar lá pra poder ver e a experiência dos caras eu achei fantástico. Que você vai lá, bota o óculos virtualmente. Você faz uma foto e a partir dessa sua foto que você gera, você escolhe o óculos quando ele já carrega com o seu rosto. Então, uma única vez que você fotografa, ele faz foto mostrando, né, de eles estão frente, lateral. Agora como se fosse um vídeo mesmo. Você fica mexendo e já vai aparecendo. Rapaz, eu achei incrível. E eu pensei, pô, esse negócio não deve funcionar tão legal porque... óculos pode ser quadrado, pode ser redondo, né? Maior, menor. Mas, cara, os caras pegaram a tecnologia, mas conseguiram trazer o ponto de humanização que a gente tava falando, né? Sim. Pô, como é que eu consigo vender um produto que a gente precisa ter um certo contato ali para poder conseguir ter uma experiência legal de comprar um produto da forma correta? Porque se você erra, é um problema, né? Tem grau, sim, né? Sim. O teu óculos talvez não vá servir para mim ou para outra pessoa. Sim. Então... tem que ser muito assertivo. E aí a experiência deles realmente é muito legal, cara. Acho que eles aí têm um ponto de excelência nesse sentido muito forte. Sim, sim. E estamos chegando agora no... Opa, o microfone tá querendo se mexer hoje. Emoção. No De Frente com a Avalanche. Antes do De Frente com a Avalanche, eu queria fazer uma pergunta ainda para... o papo tá muito bacana, mas a gente já tá entrando nos momentos finais aqui, realmente. Mas queria fazer só uma pergunta, fazendo um gancho com o início da conversa, porque você falou muito sobre isso durante ela. Você começou na agência lá, antes da Peitu, na sua casa, uma salinha pequena, mas já tinha uns 5 colaboradores lá dentro, presencial. E você comentou muito sobre o engajamento da equipe, a experiência que vocês juntos tentam proporcionar para o cliente, a cultura interna também. Hoje em dia, você mantém o presencial ainda ou está no sistema home office? E qual é o impacto que você acha que isso contribui para o crescimento da equipe e de cultura consequentemente, da entrega do produto também? Pô, legal. Matheus, cara, a gente hoje está num modelo completamente misto. A gente tem... Porque hoje o time cresceu. Hoje a gente está num time de 16 pessoas. A gente deve fechar o ano aí ainda aumentando a equipe. Mas hoje a gente tem híbrido e remoto, porque a gente tem pessoas fora também. Então a gente tem hoje gente em João Pessoa, tem gente em Recife, tem no interior do estado. E aí não dá para trazer todo mundo para ficar no presencial. Tem um ponto aí que o Thiago falou sobre a questão da cultura do negócio. Então, assim, o presencial, eu acredito, aí é uma opinião pessoal, Marco, certo? Porque, lógico, é um ponto que é bem controverso. Eu gosto muito do modelo presencial para quando você está com um time ali em formação. Então, assim, para você criar uma cultura, para você conseguir transmitir valores e até mesmo para você evoluir, rampar um profissional mais júnior, o presencial facilita muito, cara. Imagina, eu tenho o Thiago, que é um cara com uma bagagem de tantos anos em marketing digital, o cara que manja pra caramba de tráfego pago. Aí eu contrato um profissional que vai mais júnior e o cara vai trabalhar do lado do Thiago. O cara tá vendo o Thiago o tempo todo ali usando fórmulas avançadas, fazendo coisa. Ele tem uma dúvida, pode tirar com o Thiago. Pô, o nível de crescimento que esse cara vai ter
Eu não tenho a menor dúvida. Vai ser muito maior do cara que tá à distância. Que para poder falar com o Thiago, ele vai ter que marcar uma chamada de vídeo para poder Thiago parar um tempo dele para poder fazer. Porém, o modelo híbrido e o modelo remoto, ele proporciona pra gente também trazer profissionais que a gente não conseguiria ter. Por exemplo, hoje eu tenho um excelente SDR, na verdade não tá mais nem como SDR, tá agora como closer lá no processo de venda, que ele mora em Recife. É um cara da Bahia que mora em Recife. Eu tenho uma outra menina muito boa na área de venda que tá lá em Porto Alegre, né? Aqui no interior, na Serra. Tá, sei lá, 300 e poucos quilômetros de Natal. Eu não conseguiria trazer ela para ser um profissional dentro do nosso time. Então, assim, o grande desafio que a gente tem hoje é conseguir criar cultura nessa galera à distância, né? Meio à distância. Mas a gente tem conseguido fazer, cara, a gente tem uma... Eu considero que a gente tem uma cultura muito forte lá dos valores. Então, nosso processo seletivo, a gente mudou bastante nos últimos anos, né? As etapas, olhando muito para essa questão dos valores, das crenças, o objetivo das pessoas, como é que elas se comportam, do que simplesmente tecnicamente. A gente já teve problemas antes de analisar, cara, o perfil técnico do cara, putz, é o profissional que a gente quer. Aí você coloca e o cara não tá alinhado com o que você quer fazer, o cara tem ruído de comunicação com a equipe, né? A gente voltou lá pro ponto de pessoa de novo. Então, assim, pô, como é que eu coloco o Thiago? O Thiago é um cara que vai conseguir sentar lado a lado com o Matheus e trabalhar bem? Ou os dois são muito bons, mas os caras vão se bater o tempo todo? Pô, se for, vai botar a perder o projeto. Você não vai conseguir fazer isso funcionar de forma legal. Então, assim, a gente hoje investe nesse modelo híbrido, mas a gente tem muito dos pontos de contato com o time, então a gente tem muito momento com o time para ter uma proximidade. Alguns momentos que a gente faz são presenciais, a gente traz a galera toda, então assim, quem tá em Recife, em João Pessoa, em Porto Alegre, a gente banca, traz o pessoal para Natal e tem ali um momento junto para poder ir dando essa estreitada. Então é legal que, por exemplo, o rapaz que mora em Recife, ele só veio ter contato com o restante do time depois de quase 8 meses que ele tava no time. Mas parecia que o cara já conhecia todo mundo. Assim, parecia não, ele conhecia, né? Mas de forma presencial. Presencial, era com 8 meses. Mas o cara chegou tão afinado que até eu olhei assim, caramba, bicho, parece que o Hugo já tava aqui com a gente aqui. E ele tava, né? Só que ele tava à distância. Mas aí a gente tem essa preocupação, cara, de manter isso muito próximo para poder conseguir garantir que a turma consiga rodar, né? Se você não tiver o time alinhadinho, fazendo o negócio funcionar, vai dar problema em algum momento. Isso aí também é outra coisa que eu aprendi nesse tempinho que a gente tá empreendendo, cara. Uma hora vai dar BO. Mas bacana demais. Pode prosseguir aí com o quadro, então. Agora estamos chegando no final e nesse momento a gente implementou esse quadro, né? Que é o De Frente com Avalanche. Eita, rapaz. Então, agora você está vivendo no ar, você vive no ar do seu negócio, só que agora você está de frente com a Avalanche. E Matheus vai iniciar aqui as perguntas. O De Frente, na verdade, é mais um bate-bola, só para saber algumas perguntas, algumas referências que você tem, diversas coisas. E a gente gosta de saber um empreendedor que você se inspirou ou se inspira ainda nessa sua jornada e o porquê ele lhe inspira. Se tiver, né? Cara, é difícil falar de uma pessoa específica, mas assim, uma que me veio aqui à mente agora, que eu gosto muito, a gente falou muito aqui de excelência, qualidade de atendimento, a gente falou muito de olhar produto, né? Como é que ele conecta com o cliente. Então, eu gosto muito da Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank. Isso. Eu acho aquela mulher incrível, assim, no sentido de ser aficionada por entrega, né? Ela é muito bom o conteúdo que ela fala sobre isso. E a gente tenta olhar, lógico, respeitando as devidas proporções, né, em relação ao Nubank, mas a gente olha muito para o modelo que eles fazem de um produto com pouco ruído ou sem nenhum ruído, que seria o ideal, e de excelência. Então, assim, Cristina Junqueira, eu recomendo que o pessoal consuma o conteúdo dela, que ela tem um conteúdo muito bacana, cara, sobre atendimento de excelência. E fazendo o link já com o empreendedor, se você fosse dizer uma marca, uma empresa que você se inspira na cultura, de valores, para implementar também na Paytour, o que você tem como referência? Bom, eu tenho várias referências, sabe, Matheus? Mas assim... Uma que vem à mente. A primeira. Cara, Apple, pela entrega que ela faz naquele ponto que a gente falou de experiência. Eu acho que a Apple, eu acho ela fantástica nisso. Ela consegue surpreender, cara. Quando ela lança um negócio, ela consegue parar o mundo para dizer o que os caras vão fazer agora. E principalmente na época que tinha o Steve Jobs, que era um evento, né? O cara parava, o que esse cara vai trazer agora? E sempre quando ele trazia algo muito fora da curva. Então, assim, conseguir fazer o que eles fazem de tornar o negócio complexo simples, eu acho incrível.
Até o cheiro, quando você abre a caixa, é diferente do que você abre um É Samsung. igual tem loja de roupa. Que eu não sei como eles botam o cheiro, mas tem um negócio peculiar ali que é É diferente. diferente, né? Pode observar, lojas de roupa mais cara, por exemplo, a Aramis, você vai lá, quando você termina a compra, ela bota o cheirinho. Mas é porque a loja tem aquele cheiro, e quando você passa em frente à loja, é para você sentir o cheiro que você sentia quando É legal. o marketing é olfativo. Né? É. Essa questão sensorial, algumas empresas trabalham isso muito... Inclusive, tem muito estudo sobre isso, né, cara? Sim. É bem legal. Tem um cara que escreve, ele tem até um livro chamado Experiencialize-se, que é como você criar experiências fantásticas pro seu cliente, pro seu consumidor. Já fez o link com a próxima pergunta, né? A próxima pergunta é justamente algum livro que fez você ter uma virada de chave para exponencializar o seu negócio. Cara, Talvez esse, não sei. o Receita Previsível eu acho um livro legal, porque como eu vim de agência de modelo tradicional, entender esse modelo de recorrência para não cair naquela pegadinha que todo mundo fala, criou um produto, agora é só ganhar dinheiro, né? Agora eu criei a fórmula mágica do produto, não me preocupo mais e vou ganhar dinheiro. Então, assim, o Receita Previsível, ele mostra, ele traz esse olhar também, dizer, cara, o produto é o primeiro contato, o cara assinou o produto, tua jornada começa agora, né? E não o contrário, como as pessoas pensam, pronto, o Thiago assinou meu produto, agora, beleza, agora é só ganhar dinheiro do Thiago. Não, agora que minha relação com o Thiago vai começar. Porque agora que ele vai começar a usar o produto. Então, assim, eu acho que Receita Previsível, quando a gente pensou em montar o negócio do Peitu, eu acho que foi a virada de chave. Perfeito. E a última é se tem algum filme que também gerou essa motivação, essa inspiração, talvez para você virar a chave aí no início da Peitu. Rapaz, confesso que não, Thiago. Filme eu não... Não assisti muito. Cara, eu assisto, mas eu Não confesso pra teve você, nenhum. assim, não teve um filme assim, cara, esse filme aqui, na questão do empreendedorismo, foi algo que determinante. Eu acho que foi muito mais os exemplos, assim, de negócios, de posicionamento do negócio, que eu acho que o negócio... Na concepção que eu tenho, eu acho que o negócio ele não é só um negócio para poder você escalar e ganhar dinheiro. Eu acho que ele tem que escalar, ganhar dinheiro, mas você tem que impactar de alguma forma. Você tem que impactar o teu consumidor, você tem que impactar as pessoas que trabalham contigo. Porque assim, eu não consigo imaginar, pelo menos no meu modelo que eu acredito, assim, a empresa Peitu ganha muita grana, mas ela suga de toda a equipe e as pessoas não têm prazer de estar ali. Né? Então, assim, eu acho que você tem que impactar o meio ambiente, o meio que você... O seu ecossistema, né? Você tem que ter impacto social, como é que você se relaciona, né? Como é que você devolve. Eu acredito muito, como a gente no modelo de startup, a gente tá muito envolvido em ecossistema, de eventos e tudo mais. Então, é aquela questão do give back, né? De como eu devolvo para quem... pro ecossistema mesmo, para poder fortalecer. De você fortalecer o teu entorno. Porque eu acho que não existe ninguém forte se o entorno não for forte, cara. Se o entorno for fraco, não tem... Se você tá forte no entorno fraco, é porque você tá explorando esse entorno. Com certeza. Eu acredito muito nisso. Com certeza. E foi muito bacana aqui, estamos chegando no final, esse papo, com certeza. Quem prestou atenção nos insights que saíram daqui hoje, com certeza, principalmente do segmento do turismo ou de outros segmentos também, vai ter um impacto no seu negócio bem positivo. E nesse momento, se você quiser deixar alguma mensagem aí para os ouvintes que estão aqui nos assistindo, esse é o seu momento. Beleza, cara. Bom, cara, só antes de mais nada, agradecer mais uma vez o convite. Pô, iniciativa super legal, cara. Eu acho que é legal porque, assim, traz conteúdo bacana. Eu acho que traz pessoas que estão ali fazendo acontecer. Não que, assim, seja referência, mas é legal para mostrar quem vem atravessando ali a jornada empreendedora, os desafios que tem, mostrar que não é impossível, mas não é aquela jornada de facilidade que muitos vendem, né? Os falsos gurus por aí que só contam facilidades. Então, assim, eu acho, parabéns pela iniciativa, eu acho que é um projeto muito bacana, dá voz para empreendedores do estado e dizer que, assim, tá sempre à disposição, cara, a hora que precisar para bater papo, o espaço lá do Peitu também, a gente tá sempre aberto para poder também receber, para as pessoas conhecerem o que a gente tá fazendo.
E quem quiser conhecer um pouquinho mais do Peitur, acessa lá o nosso site, Peitur, né? paytour.com.br. Tem muito conteúdo legal lá no nosso site e tem muito também conteúdo legal no nosso Instagram. E, como a gente tá falando para empreendedores, a gente tá sempre ali de olho em bons profissionais, boas pessoas para estar trabalhando com a gente. A gente vai ter algumas oportunidades que a gente vai estar abrindo em breve, cara. Então a gente quer muito estar contando com gente boa para poder ajudar a gente a inovar o turismo. Beleza? Perfeito. Quem não conseguiu pegar, a gente vai botar na descrição. É só você olhar aí na descrição que vai estar tanto o site quanto o Instagram também. Perfeito. Da Peitur. Então, estamos chegando aqui no final. Foi um prazer. E Obrigado. espero receber você aqui para a gente conversar com outros temas. Talvez até com algum empresário do segmento aqui também. Para a gente trocar Pô, show de bola. uma mesa redonda aqui. Apesar dela ser retangular. Tranquilo, cara. Valeu, gente. Valeu, galera. Até o próximo episódio e tamo junto.